Após 1 ano da morte do meu marido, uma mulher grávida apareceu dizendo ser filha dele. Ela bateu na minha porta num sábado de manhã, barriga de 6 meses, olho inchado e uma pasta na mão. Antes de eu perguntar quem era, ela já estava falando. Sou filha do Dr. Osvaldo. Vim buscar o que é meu. Eu tinha 60 anos, 38 de casada. Criei 2 filhos com esse homem. Dormi do lado dele toda noite. E ali, no mesmo batente onde ele me dava beijo de manhã antes de sair para o escritório, uma estranha grávida me olhava esperando resposta. Deixei ela entrar. Olhei as fotos, li as cartas. Letra do Osvaldo, não tinha dúvida. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Era um sábado de setembro, desses dias de sol que engana porque o vento ainda carrega um friozinho de fim de inverno. Eu estava passando pano nos móveis da sala, coisa que faço todo sábado desde que me entendo por gente. O rádio tocava Roberto Carlos baixinho. Osvaldo odiava Roberto Carlos. Dizia que era música de velha, mas Osvaldo não estava mais ali para reclamar. Então eu ouvia o quanto quisesse. A casa cheirava a cera de carnaúba e café fresco. Eu tinha acabado de passar uma cafeteira no coador de pano que era da minha sogra, Deus a tenha. 60 anos de vida e algumas coisas não mudam. Café tem que ser passado no pano, roupa branca tem que quarar no sol, e sábado é dia de limpar a casa mesmo que ninguém vá visitar. Meus cabelos grisalhos, que eu tingi de castanho por anos, agora estavam soltos, naturais. Cansei de fingir ser mais jovem do que sou. O corpo carrega os 60 anos com dignidade, nem magra nem gorda, corpo de mãe, como eu mesma digo. Minhas mãos mostram trabalho, cozinha, jardim, décadas cuidando de casa. Nas orelhas, os brincos pequenos de ouro que eram da sogra. Nunca tiro. Quando a campainha tocou, estranhei. Não esperava ninguém. Renato, meu filho mais velho, estava em Belo Horizonte com a família. Lucas, o caçula, tinha dito que passaria no domingo. As amigas da igreja sabiam que sábado de manhã eu não recebia visita. Larguei o pano em cima da mesa de centro e fui atender. A mulher que estava na minha porta era jovem, devia ter uns 30 anos. Bonita de um jeito sofrido, sabe como é? Dessas belezas que a vida já amassou um pouco. Cabelo escuro preso num rabo de cavalo frouxo, olhos castanhos que misturavam medo e determinação. Vestido simples de algodão, sandálias gastas, bolsa de couro que mesmo eu, que não entendo dessas coisas, percebia que era falso. E a barriga? Uma barriga redonda de quem está no 6º mês, talvez 7º. Dona Carmen Mendonça? Ela perguntou, e a voz tremeu um pouco. Sou eu. Posso ajudar? Ela respirou fundo. Vi o peito subir e descer. Vi ela juntar coragem como quem junta migalhas na mesa. Meu nome é Raquel, Raquel Torres. Fez uma pausa. Eu esperei. Eu sou filha do seu marido. As palavras demoraram a fazer sentido. Filha. Do seu marido. Eu fiquei parada olhando para ela como se ela tivesse falado em outra língua. Minha mão que segurava a porta tremeu, mas só um pouquinho, e eu tratei de firmar porque não ia dar esse gostinho para ninguém. Entre, eu disse, e minha voz saiu mais calma do que eu me sentia. Dei passagem para ela. Enquanto Raquel entrava, meus olhos procuraram no rosto dela alguma coisa de Osvaldo. O nariz dele, talvez. O jeito que ele franzia a testa. A covinha no queixo que Renato herdou. Não encontrei nada, mas eu estava perturbada demais para confiar no que via. Levei ela para a sala. Ofereci água, café. Ela aceitou água. Fui buscar, e esses 30 segundos na cozinha foram os mais longos da minha vida. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o copo. Respirei fundo. Enchi o copo. Voltei. Raquel estava sentada na ponta do sofá, a bolsa no colo como se fosse um escudo. Ela olhava ao redor, para as fotos na parede, para os móveis, para a decoração que não mudava há 20 anos porque Osvaldo gostava assim e eu nunca vi motivo para contrariar. Notei que os olhos dela se demoravam nos cantos da sala, como se procurasse algo específico. Achei estranho, mas não comentei. Sentei na poltrona de frente para ela. A poltrona que era de Osvaldo, que ainda cheirava a ele se eu encostasse o nariz no tecido, coisa que eu fazia às vezes de madrugada quando a saudade apertava. Pode falar, eu disse. E ela falou.
Disse que a mãe teve um caso com Osvaldo em 1994, que durou quase um ano, que a mãe era secretária de um escritório de contabilidade em Belo Horizonte, e Osvaldo ia lá resolver coisas de clientes, e uma coisa levou a outra. 1994. Fiz as contas na cabeça. Renato tinha 8 anos, Lucas tinha 4. Eu tinha 42 e achava que meu casamento era sólido como pedra. Minha mãe morreu há 3 anos, Raquel continuou. Câncer. No leito de morte, ela me contou. Disse que tinha guardado esse segredo a vida inteira para me proteger, mas que eu tinha o direito de saber quem era meu pai. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope pardo. De dentro do envelope, tirou fotos. Olha aqui, isso é ele com a minha mãe. Peguei as fotos com mão firme. Não ia tremer na frente dessa mulher. A primeira mostrava Osvaldo de costas, mas eu reconhecia aquelas costas. A camisa azul marinho que ele usava em ocasiões semiformais. O cabelo já grisalho na nuca. Ele estava ao lado de uma mulher morena, bonita, mais nova que eu. A segunda foto era dos dois numa mesa de restaurante. Osvaldo de perfil. A mulher sorrindo para a câmera. A terceira era a pior. Os dois entrando num hotel. Um hotel que eu não conhecia, numa cidade que eu não reconhecia. Olhei de novo. Osvaldo estava sempre de perfil ou de costas, nunca de frente. Alguma coisa me incomodou nisso, mas a dor era grande demais para eu pensar direito. E isso aqui são cartas, Raquel continuou, tirando mais papéis do envelope. Ele escrevia para ela. Olha a letra. Era a letra de Osvaldo. Eu conhecia aquela letra há 40 anos. As curvas do A, o jeito que ele fazia o G com o rabinho comprido demais. Li as primeiras linhas de uma das cartas e meu estômago revirou. Minha querida, a saudade aperta. Os dias sem você são cinzentos. Parei de ler. Não ia chorar, não ia gritar, não ia dar esse gostinho. Mas tinha algo errado. Algo que eu não conseguia identificar. Osvaldo nunca usava a palavra cinzentos. Ele dizia sem cor ou vazios. 38 anos de casamento me ensinaram cada expressão daquele homem. O que você quer? Perguntei, e minha voz saiu seca, dura. Raquel pareceu surpresa com a pergunta direta. Olha, dona Carmen, não vim aqui para causar problema, mas acontece que o doutor Osvaldo prometeu para minha mãe que ia cuidar de mim, que quando ele morresse, eu ia estar no testamento. Minha mãe dizia que ele jurou, que deu a palavra dele. Ela fez uma pausa. Engoliu em seco. Eu fui no cartório. Pedi uma cópia do testamento. Meu nome não está em lugar nenhum. Eu preciso de ajuda, dona Carmen. Estou grávida, sozinha. O pai do meu filho sumiu. E eu achei que o doutor Osvaldo, que ele... A voz dela falhou. Ela começou a chorar. E eu? Eu sentei ali feito uma estátua, olhando aquela mulher chorar na minha sala, segurando provas de que meu marido tinha me traído há 30 anos, e tudo que eu conseguia pensar era: será que eu nunca conheci esse homem? 38 anos de casamento. 38 anos dividindo cama, mesa, preocupação com os filhos, alegrias e tristezas. 38 anos achando que sabia com quem estava casada. Eu preciso de um tempo, eu disse finalmente, para processar isso, para verificar. Verificar? Raquel pareceu ofendida. A senhora acha que eu estou mentindo? Eu acho que não te conheço, e que meu marido morreu há mais de um ano sem nunca ter mencionado você. Então sim, eu vou verificar. Ela fungou, limpou o nariz com as costas da mão. Tudo bem, é justo. Mas, dona Carmen, eu não tenho muito tempo. Esse bebê vai nascer daqui a 3 meses, e eu preciso saber se vou ter alguma ajuda ou se vou ter que me virar sozinha. Dei a ela meu número de telefone. Disse que entraria em contato em uma semana. Ela foi embora. Fechei a porta. Encostei a testa na madeira fria. E só então deixei uma lágrima escorrer. Uma. Só uma. Porque eu não tinha certeza de nada ainda, e Carmen Mendonça não chora por suposição. Fui para a cozinha. Esquentei o café que tinha esfriado. Bebi de pé, olhando pela janela para o quintal, onde a jabuticabeira centenária deixava cair as últimas frutas da temporada. Osvaldo plantou aquela árvore quando a gente se mudou para essa casa, em 1987. Disse que jabuticabeira dá sorte, que traz fartura.
Mentiroso. Será que tudo era mentira? Não. Eu não ia pensar assim. Primeiro, verificar. Depois, sofrer, se fosse o caso. O escritório. As respostas estavam no escritório. O escritório de Osvaldo ficava nos fundos da casa, com entrada independente pela lateral. Era ali que ele recebia clientes, trabalhava até tarde, passava horas enfurnado entre livros de direito e processos intermináveis. Advogado criminalista, sócio do escritório Mendonça e Medeiros, especializado em casos complicados. Defendo quem ninguém quer defender, ele dizia com um meio sorriso que eu nunca soube se era orgulho ou ironia. Eu não entrava naquele escritório desde a manhã em que encontrei Osvaldo caído no chão, a mão ainda segurando uma caneta, os olhos abertos olhando para o teto. AVC fulminante, disseram os médicos. Não sofreu, disseram. Como se isso fosse consolo. Há 1 ano e 2 meses, aquela porta estava fechada. Eu pedi para Zilda, a diarista, não mexer em nada lá dentro. Disse que ia organizar quando estivesse pronta. A verdade é que eu tinha medo. Medo de entrar e sentir o cheiro dele e desmoronar. Medo de mexer nas coisas dele e perceber que ele realmente tinha ido embora. Mas agora eu precisava de respostas. E as respostas estavam lá. Peguei a chave no gancho da cozinha. Atravessei o corredor. Parei diante da porta de madeira escura, a mão erguida, mas sem conseguir tocar a maçaneta de bronze. Uma fresta de luz passava por baixo. A janela interna que dava para o jardim. 10 minutos. Fiquei 10 minutos parada ali feito uma idiota, o coração batendo tão forte que eu ouvia nas orelhas. Então pensei em Raquel, na barriga dela, nas fotos, nas cartas, e a raiva me deu coragem. Abri a porta. O cheiro me atingiu primeiro. Papel velho, couro, café requentado, e por baixo de tudo, fraco mas ainda ali, o perfume que Osvaldo usava há décadas. Minha garganta fechou, mas engoli o nó e entrei. Tudo estava exatamente como ele tinha deixado. A escrivaninha de mogno coberta de papéis, as estantes até o teto abarrotadas de livros jurídicos, a cadeira de couro onde ele passava horas, e no canto da mesa uma xícara de café pela metade que eu não tinha tido coragem de tirar. Poeira. Havia poeira em todas as superfícies. 1 ano e 2 meses de poeira acumulada sobre a vida do meu marido. Sentei na cadeira dele. O couro rangeu. Fechei os olhos por 1 segundo, depois abri. Não era hora de sentimentalismo. Comecei pela gaveta da direita. Era ali que Osvaldo guardava documentos pessoais. Eu sabia porque às vezes ele me pedia para buscar alguma coisa. Extratos bancários, recibos, contratos. Passei 1 hora vasculhando. Não encontrei nada de errado. Nenhum pagamento misterioso para amantes. Nenhuma conta secreta. Os extratos mostravam exatamente o que eu esperava. Salários depositados, contas pagas, transferências para os filhos em datas especiais. A gaveta da esquerda tinha mais do mesmo. Documentos do escritório de advocacia, contratos de clientes, coisas de trabalho que eu não entendia direito. Abri o armário atrás da porta. Documentos em ordem. Uma caixa com fotos do casamento. Parei e olhei cada uma, chorando em silêncio. Eu tão jovem, ele tão bonito, os dois sem saber o que o futuro trazia. Já estava quase desistindo quando vi, no fundo da gaveta de baixo, embaixo de uma pilha de revistas jurídicas antigas, uma pasta de couro vermelho que eu nunca tinha visto antes. Tirei a pasta. Era pesada. Abri. Recortes de jornal. Amarelados, quebradiços, claramente muito antigos. A data no topo da primeira página, outubro de 1970. Incêndio mata casal em Governador Valadares. Li a matéria inteira, o coração acelerando a cada linha. Na noite de 15 de outubro de 1970, um incêndio destruiu completamente a residência da família Costa Reis no bairro Santa Helena. O contador Geraldo Costa Reis, 32, e sua esposa Teresa, 29, foram encontrados mortos no interior da residência. A filha do casal, Marina, 5 anos, foi encontrada em estado de choque a 200 metros da casa. A polícia investiga a causa do incêndio. Vazamento de gás é a principal hipótese. Vizinhos relatam que o senhor Costa Reis parecia preocupado nos dias anteriores à tragédia. Por que diabos Osvaldo guardaria recortes de um incêndio de 1970? Ele teria 17 anos nessa época. Nem era advogado ainda.
Que conexão poderia ter com essas pessoas? Continuei folheando. Havia mais recortes sobre o caso. A investigação, a conclusão oficial, vazamento de gás, acidente doméstico. Nenhum culpado. E então uma frase me fez parar. A menina de 5 anos, única sobrevivente, foi encontrada a 200 metros da casa, em estado de choque. Não conseguiu falar por 3 dias. Senti algo gelado no estômago. Não sabia por quê. E no final da pasta, uma foto. Uma foto de família. Um homem de terno, uma mulher de vestido florido, e entre os dois, uma menina de uns 5 anos. Cabelo escuro, olhos grandes, um sorrisinho tímido. Virei a foto. No verso, escrito à mão: Geraldo, Teresa e Marina. Maio de 1970. Fiquei olhando para a foto por um tempo que não sei medir. Tinha alguma coisa naquela menina. Alguma coisa familiar. Mas não consegui identificar o quê. Um barulho me tirou do transe. Um estalo, vindo da parede de livros. Como madeira se ajustando ao calor. Mas não estava calor. Olhei para a estante. Nada parecia diferente. Voltei aos recortes. Outro estalo. Guardei a pasta de volta. Precisava pensar. Precisava conversar com alguém. Precisava dos meus filhos. Voltei para dentro da casa e peguei o telefone. Renato atendeu no terceiro toque. Mãe, estou no meio de uma reunião. Pode ser rápido? Reunião no sábado. Meu filho vivia em reuniões. Promotor de justiça em Belo Horizonte, carreira brilhante, família perfeita. Pelo menos era o que eu achava. Alto, magro, cabelo já raleando aos 38 anos. Usava óculos de armação cara e estava sempre de social, mesmo no fim de semana. Ambicioso ao ponto de ser frio, herdou do pai a capacidade de compartimentalizar emoções. Preciso que você venha amanhã. É importante. Amanhã tenho compromisso com a família da Débora. Não pode esperar? Débora. A nora. Sempre a família da Débora. Os compromissos da Débora. As vontades da Débora. Engoli a irritação. Não pode. Silêncio do outro lado. Renato reconheceu meu tom. Ele sabia. Ambos os meus filhos sabiam que eu raramente pedia alguma coisa, e quando pedia assim, com essa voz, era porque o assunto era sério. Aconteceu alguma coisa? Uma mulher apareceu aqui dizendo ser filha do seu pai. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado. Estarei aí às 9. Desliguei. 5 minutos depois, meu telefone tocou de novo. O nome na tela: Débora. Dona Carmen, tudo bem? O Renato disse que vai aí amanhã e cancelou nosso almoço com meus pais. Aconteceu alguma coisa? A voz dela era doce, sempre doce. Débora era bonita de um jeito estudado, cabelo sempre arrumado, unhas sempre feitas, roupas de marca mais discretas. Sorriso que nunca chegava aos olhos, embora eu só fosse perceber isso muito depois. Nada demais, querida. Coisas do inventário. Ah, do inventário. Pausa. Encontraram alguma coisa importante nos papéis do Dr. Osvaldo? Estranhei a pergunta, específica demais. Ainda estamos organizando. Bom, qualquer coisa me avisa. Quero ajudar. A senhora sabe que pode contar comigo, né? Sei sim, querida. Obrigada. Desligou. Fiquei olhando para o telefone. Por que ela queria saber dos papéis de Osvaldo? Débora nunca tinha demonstrado interesse nos assuntos do sogro. Balancei a cabeça. Estava ficando paranoica. Débora era minha nora, mãe das minhas netas. Não tinha motivo para desconfiar dela. Tinha? Lucas atendeu mais rápido. Oi, mãe. Ia ligar hoje à noite. Tudo bem? Meu caçula. Sempre mais caloroso, mais presente. Professor de História no Colégio Estadual daqui de Serra Dourada. 34 anos, mais baixo que o irmão. Corpo de quem não se exercita, mas também não exagera na comida. Barba por fazer, roupa simples, tênis surrado. Não seguiu a carreira do pai, não quis saber de direito, e isso criou uma ferida que nunca cicatrizou. Mas comigo Lucas sempre foi próximo. Me ligava 3 vezes por semana, visitava quase todo domingo, trazia bolo da padaria que eu gosto. Solteiro, morava em apartamento de 1 quarto, namoros curtos que nunca viravam nada sério. Preciso de você aqui amanhã cedo. É sobre seu pai. O que foi? O tom dele mudou na hora. Ficou preocupado. Uma mulher apareceu dizendo ser filha dele. Uma pausa.
longa demais. Mãe, tem certeza? É o que ela diz. Trouxe fotos, cartas. Outra pausa. E então Lucas disse uma coisa estranha. Mãe, eu... Não. Quer dizer, a gente conversa amanhã. Lucas, você sabe de alguma coisa? Eu... Não, mãe. Quer dizer, amanhã. A gente conversa amanhã. Ele desligou. Fiquei olhando para o telefone na minha mão. Tinha alguma coisa errada com Lucas. O jeito que ele hesitou. O quer dizer repetido. Meu filho estava escondendo algo. Primeiro Osvaldo com segredos. Agora Lucas. Será que todo homem da minha vida me escondia coisas? A noite foi longa. Fui para a cozinha. Fiz jantar mesmo sem fome. Arroz, feijão, couve refogada, ovo frito. Comida de todo dia, ritual que me acalmava. Comi sozinha na mesa onde a gente costumava jantar junto, os 4, quando os meninos ainda moravam em casa. Depois lavei a louça. Passei pano no fogão. Varri a cozinha. Cada gesto mecânico, repetido milhares de vezes ao longo de décadas, me mantendo de pé quando tudo o que eu queria era deitar e chorar. Às 9 da noite fui para o quarto que ainda parecia grande demais sem Osvaldo ocupando o lado direito da cama, o lado que eu não encostava, que eu arrumava todo dia como se ele fosse voltar. O travesseiro dele ainda estava lá. Às vezes eu abraçava o travesseiro de madrugada. Deitei. Fechei os olhos. O sono não veio. Fiquei ali no escuro pensando em 1994. O que estava acontecendo em 1994? Renato tinha acabado de entrar na escola nova, aquela particular que Osvaldo fez questão de pagar. Lucas estava na pré-escola, cheio de energia, dando trabalho. Eu estava com 42 anos, achando que a vida estava estabelecida, que os grandes sustos já tinham passado. Osvaldo viajava muito naquela época. Casos em BH, ele dizia. Clientes importantes. Eu nunca questionei. Esposa não questiona marido. Era o que minha mãe dizia. Esposa confia. Confiei por 38 anos. E agora? Às 3 da manhã, eu ainda estava acordada. Levantei, fui até a cozinha, esquentei leite. Sentei à mesa no escuro bebendo leite morno como uma criança que não consegue dormir. Foi então que o pesadelo veio. Não dormindo, acordada mesmo. Uma imagem que me perseguia desde criança. Uma casa pegando fogo. Uma mulher gritando um nome que eu não conseguia entender. Uma menina correndo no escuro. Eu sempre tive esse pesadelo. Achava que era medo de incêndio, coisa de criança. Mas agora, pensando nos recortes que encontrei no escritório de Osvaldo, o pesadelo ganhou outro peso. Uma menina de 5 anos, uma casa em chamas, Governador Valadares, 1970. Por que Osvaldo guardaria aquilo? Que conexão tinha com a gente? Voltei para a cama às 4. Dormi um sono picado, cheio de imagens que não faziam sentido. Acordei às 5:30, mais cansada do que quando deitei, mas levantei mesmo assim, como faço todos os dias há décadas. Fiz café no coador de pano, reguei as plantas antes do sol forte. Ritual. Tomei banho. Vesti uma roupa simples, calça escura e blusa clara. Às 8:40, estava sentada na poltrona esperando meus filhos. Renato chegou primeiro, às 9 em ponto. Sempre pontual, sempre correto, sempre impecável. Calça social, camisa de botão, sapato lustrado. Mesmo no domingo parecia pronto para uma reunião de trabalho. Me deu um beijo seco no rosto, olhou ao redor. Onde está essa mulher? Não chamei ela ainda. Quero conversar com vocês primeiro. Ele assentiu, sentou no sofá. Pernas cruzadas, postura ereta, cara de quem está analisando um caso no tribunal. Sozinho. Débora ficou em BH com as crianças, ele disse. Lucas chegou 15 minutos atrasado, como sempre. Jeans surrado, camiseta velha, tênis que já era para ter ido pro lixo. Olheiras fundas de quem também não dormiu, cabelo despenteado. Me abraçou apertado, mais apertado que o normal. Oi, mãe. Oi, filho. Ele não olhou nos meus olhos. Sentou na outra ponta do sofá, o mais longe possível de Renato. Os dois mal se falavam desde o inventário do pai. Uma discussão sobre a fazenda da família que eu tentei ficar de fora e não consegui. Bom, eu comecei, sentando de novo na poltrona. Ontem uma mulher chamada Raquel apareceu aqui dizendo ser filha do pai de vocês. Trouxe fotos, cartas.
Disse que a mãe teve um caso com Osvaldo em 1994. Mostrei as fotos e cartas que Raquel tinha deixado. Renato pegou, examinou com olho de promotor, virando, analisando cada detalhe. Essas fotos não provam nada. Ele está de costas na maioria, de perfil nas outras. Não dá para confirmar que é ele. E as cartas? Perguntei. Ele pegou as cartas, leu com atenção. A letra parece dele, mas preciso comparar com documentos antigos. Letra se imita. E tem algo estranho aqui. Ele franziu a testa. Papai nunca escreveria dias cinzentos. Ele odiava essa expressão. Dizia que era coisa de poeta ruim. Então não era só eu que tinha notado. Então você acha que é mentira? Lucas perguntou, a voz estranha. Acho que é suspeito. Uma mulher aparece do nada, 1 ano depois da morte do pai, com provas que podem ser fabricadas pedindo dinheiro? Renato bufou. Parece golpe. Fez sentido. Fez tanto sentido que eu quase me aliviei. Mas tem outra coisa, eu disse. Eu fui ao escritório do pai de vocês ontem, pela primeira vez desde que ele morreu. Os dois me olharam. Encontrei uns recortes de jornal, de 1970, sobre um incêndio em Governador Valadares. Um casal morto e uma menina sobrevivente. Por que papai guardaria isso? Renato perguntou. Não sei, mas achei estranho. Lucas estava quieto demais. Eu olhei para ele. Filho, ontem no telefone você hesitou. Disse, quer dizer 2 vezes quando perguntei se sabia de alguma coisa. O que você sabe? Renato virou para olhar o irmão. Lucas engoliu em seco. Levantou, começou a andar de um lado para o outro. Mãe, faz uns 6 meses, eu estava pesquisando a árvore genealógica da família. Para um projeto da escola, queria fazer uma exposição sobre famílias tradicionais de Serra Dourada. E encontrei inconsistências. Que tipo de inconsistências? Na sua certidão de nascimento. O mundo parou. O quê? Lucas parou de andar. Me olhou com olhos cheios de culpa. Mãe, a senhora nasceu em Diamantina, certo? Registrada no cartório central, filha de Roberto e Eleonora Bradford. Certo. O hospital que está na certidão não existia em 1964. Fechou em 1960 e só reabriu em 1968. A senhora não poderia ter nascido lá. Minhas mãos começaram a tremer. Isso não faz sentido. Eu sei. Por isso fui mais fundo. O cartório onde a senhora foi registrada pegou fogo em 1978. Todos os registros anteriores foram destruídos. Conveniente, não? Renato estava boquiaberto. Lucas, o que você está dizendo? Estou dizendo que encontrei registros de adoção selados de uma família Bradford em 1970. Uma criança de 5 anos, vinda de Governador Valadares. O ar sumiu dos meus pulmões. Mãe, Lucas se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos. Eu não queria te contar. Não tinha certeza. Ainda não tenho. Pode ser coincidência, mas esses recortes que a senhora encontrou... Governador Valadares. Eu sussurrei. 1970. Uma menina de 5 anos. O pesadelo, eu disse quase para mim mesma. O pesadelo que eu tenho desde criança. Uma casa pegando fogo. Uma mulher gritando. Lucas apertou minhas mãos. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele, caindo no chão de madeira. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu devia ter contado antes. Por que não contou? Ele abaixou a cabeça, os ombros tremendo. Porque eu sou um covarde. Achei que se eu não falasse, talvez não fosse verdade. Achei que estava protegendo a senhora. Mas eu estava protegendo a mim mesmo, de ter que ver a senhora sofrer, de ter que enfrentar o que isso significava. Fiquei em silêncio. Um silêncio longo o suficiente para Lucas achar que eu estava com raiva. Mãe, por favor, diz alguma coisa. Por um momento considerei a raiva. Meu filho sabia de algo que poderia mudar minha vida inteira e guardou por 6 meses. Mas então olhei para ele. O menino que eu criei, o homem que sempre foi sensível demais para esse mundo duro, ajoelhado no chão chorando, e a raiva se dissolveu. Puxei meu filho para um abraço. Você fez errado, eu disse baixinho no ouvido dele. Mas fez por amor. É mais do que outros fizeram.
Ele soluçou no meu ombro como não fazia desde criança, o corpo inteiro tremendo de alívio e culpa misturados. Renato se levantou, passou a mão no cabelo, a mandíbula travada. Isso é loucura. Vocês estão dizendo que a mãe foi adotada? Que vovô e vovó mentiram a vida inteira? Estou dizendo que alguma coisa não bate, Lucas respondeu, se afastando de mim, enxugando os olhos. E que papai sabia. Por que mais guardaria esses recortes? Por que você não contou antes? Renato virou para o irmão, voz dura como pedra. 6 meses, Lucas. 6 meses sabendo disso e não falou nada. Eu não tinha certeza. Não tinha certeza. Renato deu um passo na direção do irmão. Você é professor de história. Sabe pesquisar. Sabe quando uma coisa é consistente ou não. Você sabia e ficou quieto. Por quê? Para não ter trabalho? Para não ter que lidar com a confusão? E você? Lucas se levantou, enfrentando o irmão. Você que nem liga para a mãe direito, que só aparece quando precisa de alguma coisa, que sempre tem reunião ou compromisso com a família da Débora, vai me dar lição de moral? Quando foi a última vez que você veio aqui sem eu ter que implorar? Eu tenho responsabilidades. Você tem desculpas. Sempre teve. Pro pai, pra mãe, pra todo mundo. O filho perfeito que na verdade não está presente nunca. Para, eu disse. Voz baixa, firme. A voz que eu usava quando eles brigavam na infância. Não é hora para isso. Os dois se calaram, mas o olhar que trocaram tinha anos de mágoa acumulada. Renato, o primogênito ambicioso que nunca sentiu que tinha a aprovação do pai. Lucas, o caçula sensível que sempre se sentiu o menos importante. 2 feridas abertas que eu nunca tinha conseguido curar. A gente resolve isso depois, eu disse. Agora temos coisa mais importante para fazer. Fiquei em silêncio por um longo momento. Minha cabeça girava. Meus pais, os pais que me criaram, que eu enterrei, que eu chorei, teriam mentido para mim por 60 anos? E Osvaldo? Osvaldo sabia e nunca me contou? Vamos ao escritório, eu disse, me levantando. Seu pai guardava tudo. Se houver resposta, está lá. Os 3 entramos juntos no escritório de Osvaldo. Eu na frente, Renato à direita, Lucas à esquerda. A porta rangeu ao abrir. Esse cheiro, Lucas murmurou. Ainda parece que o pai está aqui. Renato foi direto aos arquivos de clientes, num armário metálico no canto. Lucas examinou as fotos nas paredes. Osvaldo com políticos, Osvaldo recebendo prêmios, Osvaldo apertando mãos de gente importante. Eu voltei à pasta vermelha que tinha encontrado no dia anterior. Achei isso ontem. Recorte sobre um incêndio em Valadares, 1970. Lucas pegou a pasta, mãos tremendo. Esse é o ano da adoção que encontrei. Enquanto ele lia, Renato examinava a estante de livros jurídicos. Passou os dedos pelas lombadas, puxou um volume de direito penal. A estante fez um clique metálico. O que foi isso? Ele perguntou. Puxou outro livro. Outro clique. Eu observei. Lembrei de algo. Seu pai tinha uma ordem específica para esses livros. Eu achava que era toque. Ele nunca deixou ninguém reorganizar. Renato olhou para mim, depois para a estante. Começou a puxar livros seguindo um padrão. 3ª prateleira, 5º livro. 2ª prateleira, 2º livro. 4ª prateleira, 1º livro. Depois do 4º livro, a estante inteira fez um ruído de maquinaria antiga. E se abriu. Meu Deus, Lucas sussurrou. Atrás da estante havia uma porta de metal. Empurrei. Não estava trancada. Será que alguém tinha estado ali antes? Ou Osvaldo deixou assim? A porta cedeu. Luz automática acendeu. Sensor de movimento. A bateria ainda funcionava. Um cômodo de 3 por 4 metros. Paredes cobertas de prateleiras. Centenas de pastas, caixas, arquivos. Um cofre embutido na parede do fundo. Um computador desktop antigo, dos anos 2000. Uma cadeira. E no ar, cheiro de papel velho e segredos. O que é isso? Renato perguntou, a voz falhando. Entramos. As pastas estavam organizadas por nome, em ordem alfabética. Algumas marcadas ativo, outras quitado, outras encerrado. Li alguns nomes: prefeitos, empresários, médicos, um bispo. Isso é chantagem?
Lucas perguntou. Eu não respondi. Estava olhando para uma pasta específica. Na etiqueta, em letra de Osvaldo. Carmen. Minhas mãos tremiam quando peguei a pasta. Abri. Dentro, uma certidão de nascimento. Não a que eu conhecia. Nome: Marina Costa Reis. Nascimento: 3 de junho de 1964. Local: Governador Valadares, Minas Gerais. Pais: Geraldo Costa Reis e Tereza Maria Costa Reis. Uma foto 3x4 de uma menina de 5 anos com olhos grandes e cabelo escuro. Olhei para a foto. Depois olhei para o espelho pequeno na parede da sala secreta. O mesmo espelho que Osvaldo devia usar para se arrumar antes de reuniões. A menina era eu. Meu nome não é Carmen, eu disse, a voz rouca. Parte 2. A verdade enterrada. Lucas e Renato se aproximaram. Os dois parados atrás de mim, olhando por cima do meu ombro para a pasta que eu segurava com mãos trêmulas. Mãe, Lucas começou. A senhora é Marina? Eu não respondi. Não conseguia. Estava olhando para a foto de família que tinha acabado de encontrar, tocando o rosto da mulher na imagem. Teresa. Cabelo escuro preso num coque frouxo, sorriso gentil, olhos que pareciam guardar segredos. Minha mãe de verdade. E o homem ao lado dela, Geraldo. Terno simples, postura ereta, rosto sério, mas com uma suavidade nos olhos quando olhava para a menina entre os dois. Meu pai, o contador que ia denunciar uma fraude. O homem que morreu por fazer a coisa certa. A pasta continha mais coisas, muito mais. Fui tirando documento por documento, lendo em voz alta para os meninos enquanto minha voz falhava a cada revelação. Certidão de óbito dos pais. Data: 16 de outubro de 1970. Causa da morte: asfixia por inalação de fumaça. Local: residência da família, Rua das Acácias, 47, bairro Santa Helena, Governador Valadares. Asfixia, eu repeti. Eles não morreram no fogo, morreram sufocados pela fumaça. Mais recortes de jornal. Esses eram mais detalhados que os da pasta vermelha. Testemunhos de vizinhos. Um deles dizia: o senhor Geraldo estava preocupado nas últimas semanas. Disse que estava tendo problemas no trabalho. Parecia com medo. Com medo. Meu pai sabia que estava em perigo. Outro recorte. A polícia descarta crime. Investigação aponta vazamento de gás como causa provável. Datado de apenas 30 dias após o incêndio. Caso encerrado em 1 mês. 30 dias, Renato disse, lendo por cima do meu ombro. Isso é absurdamente rápido para uma investigação de incêndio com 2 mortes. Alguém queria que fosse rápido, eu disse. Documento de adoção selado. Família Bradford, Diamantina. Data: dezembro de 1970. 2 meses depois do incêndio. Uma criança de 5 anos, sexo feminino, transferida para a guarda de Roberto e Eleonora Bradford através de processo especial de proteção. Proteção. Me esconderam. Me deram um nome novo, uma vida nova, e apagaram a menina que eu era. Fotos da casa antes do incêndio. Uma casa simples de alvenaria, pintada de azul claro. Jardim com flores, rosas, pelo que parecia. Uma cerca branca baixa. Janelas com cortinas de renda. Uma casa de família. Uma casa de amor. E então, no fundo da pasta, um envelope lacrado. Papel amarelado, bordas gastas. Na frente, escrito em letra que eu reconhecia. Verdade. A letra de Osvaldo. Isso explica as inconsistências que você encontrou. Renato disse para Lucas, a voz tensa. Mas por que papai escondeu isso da mãe? Por que não contou? Abre o envelope, mãe, Lucas disse baixinho. Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel. Dentro, folhas datilografadas em máquina antiga, algumas anotações à mão nas margens, e na primeira página, uma carta, datada de janeiro de 1987, o mês do nosso casamento. Li em voz alta, a voz falhando a cada linha. Carmen, se você está lendo isso, significa que eu parti e você encontrou esta sala. Me perdoe por ter guardado a verdade por tanto tempo. Eu ia contar tantas vezes, mas nunca encontrei a coragem. Sempre achei que haveria mais tempo. Sempre adiei para o dia seguinte.
E agora esse dia chegou e eu não estou mais aí para te explicar pessoalmente. Quando nos conhecemos, eu já estava apaixonado por você. Mas antes de pedi-la em casamento, fiz o que qualquer advogado faria. Pesquisei seu passado. Não por desconfiança, por precaução. Queria saber se havia algo que pudesse machucar você no futuro. Queria proteger a mulher que eu amava. O que encontrei me apavorou. Você não é Carmen Bradford. Você é Marina Costa Reis. Seus pais, Geraldo e Teresa, foram assassinados quando você tinha 5 anos. O incêndio não foi acidente, foi execução. Seu pai era contador de uma mineradora e estava prestes a denunciar uma fraude que envolvia gente poderosa. Gente com dinheiro, influência e disposição para matar. A família Bradford, seus pais adotivos, recebeu você através de uma rede de proteção informal que existia na época. Juízes, padres, pessoas de bem que ajudavam a esconder testemunhas quando o sistema oficial não funcionava. Você foi escondida, seu nome mudado, sua memória. Eu não sei exatamente o que fizeram. Talvez o trauma tenha apagado naturalmente. Talvez você tenha sido ajudada a esquecer por algum médico. Os Bradford nunca me contaram os detalhes. Procurei Roberto uma vez, anos depois, e ele disse apenas: ela estava destruída quando chegou. Não falou por semanas. Quando finalmente falou, não lembrava de nada. Deixamos assim. Era melhor para ela. O que eu sei é que as pessoas que mataram seus pais nunca foram pegas, e algumas delas estão vivas. Próximas. Mais próximas do que você imagina. Esperando para ver se você lembraria. Por isso tomei uma decisão. Uma decisão que me transformou em alguém que eu nunca quis ser. Em vez de contar a verdade, construí uma fortaleza de segredos ao seu redor. Passei 38 anos coletando informações sobre as pessoas poderosas desta região. Cada arquivo nesta sala é uma arma. Cada segredo que guardei é um escudo. As pessoas que poderiam machucá-la têm tanto a perder que nunca ousariam tocar em você ou nos nossos filhos. Fiz coisas terríveis, Carmen. Destruí reputações, arruinei vidas, extorqui dinheiro de pessoas que mereciam ser expostas, mas também de pessoas que talvez não merecessem. Tudo para manter você segura. Não peço perdão, apenas compreensão. Eu te amei desde o primeiro dia. Te amei a cada mentira que contei. Te amei mesmo sabendo que você nunca me conheceu de verdade, porque o homem que você conhecia não existia. Existia apenas um guardião desesperado tentando proteger a mulher da sua vida. Confio em você, meu amor. Você é mais forte do que eu jamais fui. Mais forte do que imagina. Se estiver lendo isso, significa que o pior aconteceu. Tenha cuidado. Confie apenas nos meninos. E lembre-se, os arquivos são sua proteção agora. Use-os. Te amo para sempre, Osvaldo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tipo de silêncio que pesa, que sufoca, que parece ter substância física. Sentei na cadeira da sala secreta. Meus joelhos não aguentavam mais. A carta nas minhas mãos, as palavras de Osvaldo queimando na minha mente. Assassinato? Lucas disse finalmente, a voz tremendo. Papai está dizendo que os avós da mãe foram assassinados? Que não foi acidente? E que ele passou a vida inteira chantageando pessoas por causa disso. Renato completou, o tom incrédulo. Nosso pai, o advogado respeitado, o homem íntegro que a gente admirava. Eu olhei para a carta nas minhas mãos, para as palavras de amor misturadas com confissões de crimes. O homem que eu amei por quase 4 décadas. O homem que mentiu para mim todos os dias do nosso casamento. O homem que destruiu outras pessoas para me proteger. Ele me amava, eu disse, a voz quebrada. Do jeito torto que sabia amar. Isso não... Renato começou. Não justifica. Eu sei. Olhei para meus filhos. Mas explica. Explica por que ele era tão protetor comigo. Por que nunca me deixava viajar sozinha. Porque sempre parecia nervoso quando eu mencionava minha infância. Lucas sentou no chão da sala secreta, as costas contra a parede de arquivos. Mãe, a senhora não lembra de nada? Nada mesmo? Fechei os olhos, procurei nas profundezas da minha memória. Tentei encontrar alguma coisa, um rosto, uma voz, um cheiro. O pesadelo, eu disse. Sempre tive um pesadelo recorrente. Uma casa pegando fogo, uma mulher gritando, uma menina correndo no escuro.
Abri os olhos. Achava que era só medo de incêndio. Agora sei que era lembrança. Precisávamos abrir o cofre. Renato o encontrou embutido na parede do fundo, atrás de uma cortina de veludo verde que eu nem tinha notado quando entramos. O veludo estava empoeirado, claramente sem ser tocado há muito tempo. Por baixo, uma porta de aço com fechadura digital de 6 dígitos. Mãe, qual seria a senha? Pensei por um momento. O que Osvaldo usaria? Algo significativo, algo que só nós dois saberíamos. Tentei a data do nosso casamento, 15 de agosto de 1987. A luz vermelha piscou. Não funcionou. Tentei meu aniversário, o aniversário falso, o de Carmen Bradford, 3 de junho de 1964. Vermelho de novo. Tentei o aniversário de Renato, vermelho. O de Lucas, vermelho. E se errar muitas vezes, bloqueia? Lucas perguntou preocupado. Provavelmente, Renato disse. Cofres assim costumam ter proteção. Sentei de novo na cadeira, esfregando as têmporas, pensando. O que seria importante o suficiente para Osvaldo? O que ele usaria como senha para seus maiores segredos? Então lembrei de algo. 30 anos de casamento. Festa surpresa que os meninos organizaram. Osvaldo tinha bebido demais. Coisa rara. Ele quase nunca bebia. E tarde da noite, quando todo mundo já tinha ido embora e eu estava lavando a louça, ele veio por trás. Me abraçou. Encostou a testa no meu ombro. O dia mais importante da minha vida não foi quando casei com você. Ele murmurou, a voz arrastada pelo vinho. Foi quando descobri que precisava protegê-la. Eu tinha achado estranho na época, romântico de um jeito torto. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele já estava dormindo em pé, e no dia seguinte disse que não lembrava de nada. Mas agora fazia sentido. O dia mais importante. O dia que mudou tudo. O dia que transformou Osvaldo de advogado em guardião. O dia do incêndio. Digitei. 15 de outubro de 1970. Luz verde. O cofre abriu com um clique suave. Como sabia? Lucas perguntou. Algo que seu pai disse uma vez, quando estava bêbado. O interior do cofre era maior do que eu esperava. Forrado de veludo preto, com divisórias organizadas, e cheio de coisas que contavam uma história. Uma arma calibre 38 com documentação em nome falso. José Antônio Ferreira. Nunca soube que Osvaldo tinha uma arma. Uma identidade falsa de Osvaldo. Antônio Carlos Ferreira, com foto dele mais jovem, cabelo pintado, bigode. Rota de fuga, claramente. Ele tinha planejado sumir se as coisas dessem errado. 50 mil reais em dinheiro vivo, em notas de 100. Dinheiro para emergência. 3 pendrives de tamanhos diferentes, sem etiquetas. Fitas cassete antigas, tipo cassete, também sem identificação. E no fundo, embrulhado cuidadosamente em pano de linho branco. Um objeto que não fazia sentido ali. Peguei o embrulho. Desembrulhei com cuidado, o tecido macio contra meus dedos. Era uma colher de pau. Antiga, manchada de uso, o cabo escurecido pelo tempo e pelo óleo de milhares de preparos. E entalhadas no cabo, tão gastas que quase não se via mais, 3 iniciais. TCR. Teresa Costa Reis. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Isso era da minha mãe, eu disse, a voz tremida. Da minha mãe de verdade. Como Osvaldo tinha conseguido isso? A casa tinha queimado. Tudo tinha sido destruído. Como essa colher sobreviveu? E então entendi. Ele não encontrou por acaso. Ele procurou. Em algum momento nos últimos 40 anos, Osvaldo foi até os escombros da minha infância e recuperou a única coisa que sobrou. A colher de pau que minha mãe usava para fazer comida para mim. Segurei a colher contra o peito e chorei. Não lágrimas silenciosas, como as que derramei quando Osvaldo morreu. Não lágrimas contidas de viúva digna. Chorei como criança. Chorei de luto, de dor, de raiva, de amor, tudo misturado. 54 anos de perda que eu nem sabia que carregava, jorrando de uma vez. Pela mãe que nunca pude chamar de mãe. Pelo pai que nunca pude conhecer. Pela menina que eu fui e que foi apagada para me manter viva. Lucas me abraçou. Sentou do meu lado e me puxou para perto, como eu fazia com ele quando era criança e tinha pesadelos. Renato ficou de pé,
sem saber o que fazer com as próprias mãos. Ele nunca soube lidar com emoção, herdou isso de Osvaldo, mas vi lágrimas nos olhos dele também, mesmo que ele não deixasse cair. Fiquei ali por um tempo que não sei medir, chorando abraçada à colher de pau da mãe que eu não lembrava, da mãe que morreu tentando me proteger, da mãe que ia fazer bolo de fubá para mim e nunca fez. Mais tarde, pode ter sido 1 hora, pode ter sido 3, o tempo tinha perdido o sentido. Saímos da sala secreta e fomos para a sala de estar. Precisávamos respirar. Precisávamos de luz natural e ar fresco e distância daquele cômodo cheio de segredos. Lucas carregou a pasta comigo. Espalhamos o conteúdo na mesa de centro e fomos examinando cada documento com mais calma. Foi então que ele encontrou o caderno. Pequeno, do tamanho de uma mão. Capa de couro marrom, gasto pelo uso, com um fecho de elástico que já tinha perdido a elasticidade. Estava escondido entre os recortes de jornal, quase despercebido. Mãe, Lucas disse baixinho. Acho que isso era dela, da sua mãe biológica. Peguei o caderno com mãos que ainda tremiam. Abri a primeira página. Letra miúda, feminina, inclinada para a direita. Tinta azul desbotada pelo tempo. Diário de Teresa Maria Costa Reis, começado em janeiro de 1970. Minha mãe tinha um diário, e Osvaldo tinha guardado. Folheei as páginas, lendo fragmentos aqui e ali. A vida cotidiana de uma mulher simples em Governador Valadares. Receitas anotadas nas margens, observações sobre o tempo, comentários sobre vizinhos. E repetidamente uma palavra: Marina. Marina disse sua primeira frase completa hoje. Marina não quer comer abóbora de jeito nenhum. Marina perguntou por que o céu é azul. Não soube responder. Marina é a coisa mais perfeita que já fiz na vida. Minha mãe escrevia sobre mim. Eu era o centro do mundo dela. Fui para o final do caderno. A última entrada. Data: 15 de outubro de 1970. A letra estava mais tremida que nas outras páginas, menos cuidadosa, escrita às pressas, talvez. Li em voz alta porque precisava ouvir as palavras dela. Precisava dar voz à mulher que me amou e morreu por isso. Marina dormiu cedo hoje. Estava cansada de brincar no quintal o dia todo, correndo atrás das galinhas da Dona Lourdes. Tomou banho, comeu a janta inteira sem reclamar. Milagre. E apagou antes das 8. Amanhã vou fazer bolo de fubá para ela. É o favorito. Já deixei a farinha separada. Geraldo está nervoso com essa história do trabalho. Não me conta tudo, mas eu vejo. Ele não dorme direito há semanas. Fica olhando pela janela como se esperasse alguém chegar. Anda com uma pasta debaixo do braço para todo lado, não deixa em casa, não deixa no escritório. Perguntei hoje o que está acontecendo. Ele finalmente falou alguma coisa. Disse que descobriu coisas feias no trabalho. Coisas que homens poderosos estão fazendo. Disse que precisa fazer a coisa certa. Que depois vai explicar tudo. Confio nele. Sempre confiei. Geraldo é o homem mais honesto que conheço. Se ele diz que precisa fazer, é porque precisa. Vai dar tudo certo. Somos uma família. Nada é mais forte que isso. Marina perguntou hoje se vai ter irmãozinho. Ri e disse que talvez, quem sabe ano que vem. Ela ficou tão feliz, pulando pela casa, fazendo planos de como ia ensinar o bebê a brincar. Minha menina, meu mundo inteiro, meu coração andando fora do corpo. Amanhã vai ser um dia melhor. Tenho certeza. O bolo de fubá fica melhor se deixar a massa descansar 1 hora. Não esquecer. Parei de ler. Não conseguia continuar. Ela não sabia. Eu sussurrei. Foi dormir achando que amanhã tudo estaria bem. Mãe, Lucas começou. Ela separou a farinha. Deixou a massa pronta. Minha voz quebrou. Ela ia fazer bolo de fubá para mim. E nunca fez. Abracei o diário contra o peito como se fosse a própria mãe. Como se pudesse sentir o calor dela através das páginas. Como se pudesse voltar no tempo e avisar: não durma, não confie, pegue sua filha e fuja. Mas era tarde demais. 54 anos tarde demais. Renato limpou a garganta. Vi que ele lutava contra a própria emoção, o maxilar travado, os olhos vermelhos. Quem fez isso com ela? Ele perguntou, a voz rouca. Com eles? Os nomes devem estar nos arquivos do papai.
Ele disse na carta que sabia quem eram. Eu olhei para meus filhos. Os dois estavam destruídos, cada um à sua maneira. Lucas chorava abertamente, sem vergonha. Renato tinha os punhos cerrados, a mandíbula travada, raiva no lugar de tristeza. Meus meninos, descobrindo que o pai que admiravam era um chantagista, que a mãe que conheciam era outra pessoa, que a família que achavam conhecer era construída sobre segredos e mentiras. Vamos descobrir, eu disse, enxugando os olhos. Vamos descobrir quem matou meus pais e vamos fazer eles pagarem. A campainha tocou. Olhei para o relógio na parede. 3 da tarde. Quem seria a essa hora, num domingo? Eu atendo, disse-me levantando. Mãe, espera, Lucas disse preocupado. Depois de tudo que descobrimos, não posso viver com medo de campainha, filho. Fui até a porta. Abri. O homem que estava na minha varanda era familiar como o meu próprio reflexo. 58 anos, rosto comum que não se destacava em nenhuma multidão, corpo de quem foi forte mas estava amolecendo. Bigode grisalho bem aparado. Olhos castanhos que sempre pareceram gentis, confiáveis. Delegado Cláudio Bastos. Meu coração gelou, embora eu não soubesse explicar por quê. Era só o Cláudio, o padrinho de Lucas, o amigo da família há 35 anos, o homem que jantou na minha mesa centenas de vezes. Mas alguma coisa estava diferente. Alguma coisa no jeito como ele olhou por cima do meu ombro para dentro da casa. Alguma coisa na velocidade com que apareceu. Carmen, ele sorriu, aquele sorriso fácil de sempre. Soube que os meninos estavam aqui. Vim ver se está tudo bem. Precisa de alguma coisa? Eu senti algo estranho, uma intuição que eu não sabia explicar. Depois de 60 anos de vida, aprendi a confiar na minha intuição. Como soube que eles estavam aqui? Perguntei, mantendo a voz casual. Cidade pequena. Ele deu de ombros, ainda sorrindo. O seu Valdir comentou no bar ontem que ia começar uma reforma aqui na segunda. Imaginei que os meninos viriam ajudar a organizar as coisas. A reforma. Eu tinha marcado com seu Valdir para começar amanhã, segunda-feira. Ele nem tinha vindo ainda. A conversa foi por telefone, só entre nós dois. Valdir não tinha motivo para comentar no bar. E mesmo que tivesse, por que Cláudio assumiria que meus filhos estariam aqui? Ele estava mentindo. E eu sabia. Eles vieram resolver umas coisas do inventário, eu disse, mantendo a voz neutra, a expressão tranquila. 60 anos me ensinaram a esconder o que sinto. Mas obrigada por se preocupar. Qualquer coisa sabe que pode contar comigo. Ele tentou olhar por cima do meu ombro novamente, o pescoço esticando. Sou padrinho do Lucas, praticamente da família. Se precisar de ajuda com documentos, papelada jurídica, essas coisas, vou lembrar. Obrigada, Cláudio. Fechei a porta antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Talvez tenha sido rude. Não me importei. Voltei para a sala. Meu coração estava acelerado. O Cláudio esteve aqui, eu disse para os meninos. O padrinho Cláudio? Lucas perguntou surpreso. O que ele queria? Saber o que estamos fazendo. Sentei na poltrona, pensativa. Disse que o seu Valdir comentou sobre a reforma, mas o Valdir nem veio ainda. A conversa foi por telefone. Como ele sabia que estávamos aqui? Renato perguntou, o instinto de promotor despertando. Mentiu. Eu vi nos olhos dele. Os três nos entreolhamos, o silêncio carregado de suspeita. Você acha que ele... Lucas começou. Não sei o que acho, mas alguma coisa está errada. Meu celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Abri a mensagem. 6 palavras que fizeram o sangue gelar nas veias. Alguns segredos devem ficar enterrados, pela sua segurança e dos seus filhos. Mostrei a tela para os meninos. Vi o rosto deles mudarem. Precisamos chamar a polícia, Renato disse, o reflexo automático de homem da lei. A polícia é o Cláudio, eu respondi. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. E então, algo me ocorreu. Uma conexão que eu deveria ter feito antes. Raquel apareceu sábado de manhã. Eu disse lentamente, pensando em voz alta. Me forçou a ir ao escritório, a mexer nos papéis do Osvaldo. Eu encontrei os recortes, liguei para vocês. No domingo, vocês vieram, a gente descobriu a sala secreta. E no domingo à tarde, poucas horas depois,
Cláudio aparece na minha porta perguntando o que está acontecendo. Coincidência? Lucas perguntou, mas sua voz dizia que ele não acreditava nisso. Não acredito em coincidência, não depois de hoje. Olhei para os meus filhos. Raquel foi mandada aqui para me fazer abrir o escritório, para me fazer procurar. E quando encontrei a sala, alguém avisou o Cláudio. Renato completou. Mas como eles saberiam que a gente tinha encontrado? Lucas perguntou. A gente não contou para ninguém. Pensei em Raquel, no jeito como ela olhava para os cantos da sala quando veio aqui, no jeito como seus olhos se demoraram nas janelas do escritório quando foi embora. Ela estava procurando alguma coisa quando veio aqui, eu disse. Ou confirmando que alguma coisa estava no lugar. Uma câmera, talvez. Um jeito de saber o que estávamos fazendo. A ideia era paranoica, saía de mim. Mas nada mais nessa história fazia sentido. Por que as regras normais se aplicariam? Eles iam descobrir do que eu era capaz. Passamos o resto do domingo vasculhando os arquivos da sala secreta. Trabalhamos em silêncio a maior parte do tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O horror inicial tinha dado lugar a uma determinação fria. Precisávamos entender. Precisávamos saber contra o que estávamos lutando. Eram centenas de pastas, dezenas de nomes, organizadas em ordem alfabética, cada uma com uma etiqueta colorida: verde para quitado, amarelo para ativo, vermelho para encerrado. Cada pasta continha informações comprometedoras sobre alguém de Serra Dourada ou região. Casos extraconjugais com fotos borradas de motel. Fraudes em licitações públicas com documentos e assinaturas. Desvios de dinheiro com extratos bancários marcados. Crimes prescritos e não prescritos, grandes e pequenos. E em cada pasta, anotações de Osvaldo sobre pagamentos recebidos, datas, valores, forma de pagamento. Papai era um criminoso, Renato disse em algum momento, a voz vazia de emoção. Um chantagista profissional. Papai era um homem desesperado, eu respondi. Fez coisas terríveis por um motivo que ele achava nobre. Isso não justifica. Não. Olhei para meu filho mais velho. Mas explica. E no fim das contas, é a única explicação que temos. Lucas estava numa pilha de pastas separada, procurando nomes que reconhecesse. De repente parou. Mãe! Sua voz estava estranha. Achei uma pasta do padrinho. Larguei o que estava fazendo e fui até ele. A pasta era fina, muito mais fina que as outras. Etiqueta vermelha. Encerrado. Na capa, na letra de Osvaldo, Bastos, Cláudio. Abri. Quase nada dentro. Apenas uma folha de papel com uma única anotação. Ver arquivo original. Valadares, 1970. Márcio Ribeiro. Nil, Cláudio Bastos. Confirmar. Procuramos essa referência em todos os lugares da sala secreta. Nas prateleiras, nas caixas, nos armários. Não encontramos. Deve estar em outro lugar, Lucas disse. Ou no computador. O computador antigo, desktop dos anos 2000, bege sujo, monitor de tubo. Tentamos ligar, mas pediu senha. Tentamos algumas combinações óbvias. Datas de aniversário, nome da família. Nada funcionou. Conheço alguém que pode ajudar, Lucas disse. Um ex-aluno meu, trabalha com TI. Se alguém consegue quebrar essa senha, é ele. Concordei. Precisávamos de toda a ajuda que pudéssemos conseguir. Enquanto Lucas fotografava o computador para mostrar ao amigo, eu continuei vasculhando. E encontrei outra pasta que me fez parar. Grossa, pesada, cheia de documentos. Na etiqueta, Drummond, Cássio. O sangue gelou nas minhas veias. Filho. Chamei Renato. Vem ver isso. Ele veio. Leu o nome na pasta. Seu rosto ficou branco. Drummond. É a família da Débora. Eu sei. Abrimos juntos. O que encontramos dentro era um dossiê completo sobre Cássio Drummond. Registros empresariais de 50 anos. Conexões com mineradoras em Governador Valadares nos anos 60 e 70, a mesma época do incêndio. Pagamentos regulares a Osvaldo. 20 mil reais por mês durante 15 anos. E uma nota manuscrita, enigmática. Originador. Conexão Pittsburgh-Valadares. Manter sob controle absoluto. Nunca confrontar diretamente. Perigoso demais. Renato estava pálido como papel.
O avô da minha esposa pagava meu pai há 15 anos. Ele disse, a voz falhando. Por quê? O que isso significa? Eu olhei para a pasta, para os documentos, para as datas. Originador. O que isso significava? Originador de quê? E então as peças começaram a se encaixar, lentamente, terrivelmente. Osvaldo disse na carta que pessoas poderosas mataram meus pais. Eu disse, cada palavra pesando 1 tonelada. Pessoas que estão vivas e próximas. Mãe! Cássio Drummond veio de Governador Valadares. Peguei um dos documentos, um registro de transferência de domicílio. Se mudou para Serra Dourada em março de 1972, 2 anos depois do incêndio. Isso não prova nada, Renato disse, mas sua voz não tinha convicção. Não prova, mas levanta perguntas. Olhei para meu filho, bem nos olhos dele. E até termos respostas, você não pode contar nada para Débora. Nada. Nem que esteve aqui. Nem o que descobrimos. Entendeu? Vi a hesitação no rosto dele. Débora era sua esposa, mãe dos filhos dele, parceira de 12 anos. Mas também era neta de um homem que talvez tivesse mandado matar meus pais. Tá bom, mãe, ele disse finalmente. Não vou contar nada. Paciência. Era isso que eu tinha de sobra, e eu estava começando a entender que o perigo estava muito mais perto do que eu imaginava. Parte 3. A teia se revela. Na segunda-feira de manhã, dividimos tarefas. Renato voltou para Belo Horizonte. Como promotor, tinha acesso a arquivos antigos do Ministério Público. Ia pesquisar sobre o incêndio de 1970, ver se encontrava algo que a investigação oficial tinha deixado passar. Lucas ficou em Serra Dourada. Ia ao arquivo público da cidade buscar registros sobre a chegada dos Drummond na região. E ia tentar quebrar a senha do computador de Osvaldo com a ajuda do ex-aluno. Eu fiquei em casa. Precisava manter aparência de normalidade. E o mestre de obras estava marcado para começar a reforma. Seu Valdir chegou às 8. Homem simples de 55 anos, religioso, honesto. Trabalhava com a família desde que os meninos eram crianças. Bom dia, dona Carmen. Pronta para fazer essa reforma? Eu tinha planejado ampliar o escritório de Osvaldo, derrubar uma parede. Mas agora, com a sala secreta descoberta, isso estava fora de questão. Valdir, mudei de ideia. Vai ser só pintura. Não quero mexer em paredes. Ele pareceu surpreso. Mas, dona Carmen, a senhora tinha falado em derrubar aquela parede do escritório para ampliar. Mudei de ideia. Quero preservar as coisas do meu marido mais um tempo. Ele assentiu, sem questionar. Valdir era assim. Fazia o que mandavam, não se metia. Mas eu vi ele olhar para o corredor que levava ao escritório. E me perguntei, quem mais sabia da reforma? Quem tinha contado para Cláudio? À tarde, Raquel voltou. Eu estava na cozinha fazendo café quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ela, a barriga maior do que da última vez, o rosto mais cansado. Dona Carmen, pensou na minha proposta? Eu a observei com olhos novos. Agora, sabendo da mentira sobre minha própria identidade, via mentiras em toda parte. E Raquel? Raquel estava escondendo algo. Eu sentia. Vou precisar de mais tempo. Meu advogado está analisando. A senhora está bem? Ela perguntou, inclinando a cabeça. Parece diferente. Estou ótima. Só cansada. Ela assentiu, mas não foi embora. Ficou ali parada, olhando para mim como se esperasse algo. E então seus olhos se desviaram, para as janelas do escritório. Bom, ela disse finalmente. Me liga quando tiver uma resposta. Foi embora. Eu fiquei na porta, observando ela entrar num carro velho estacionado na esquina. Não era o mesmo carro da primeira vez. Alguém estava observando minha casa. Eu tinha certeza. À noite, Lucas ligou. Mãe, achei coisa importante. Fala. Cássio Drummond chegou em Serra Dourada em março de 1972. Mas não veio sozinho. Veio com um sócio. Adivinha quem? Quem? Um homem chamado Márcio Ribeiro. Ele abriu uma fazenda aqui, ficou 2 anos, depois se mudou. E? Márcio Ribeiro não existe em nenhum registro depois de 1974. É como se tivesse desaparecido. Mas sabe o que achei? Uma foto dele no arquivo do jornal local,
junto com Cássio na inauguração de uma igreja. Manda pra mim. Recebi a foto pelo celular. Abri. 2 homens de terno sorrindo para a câmera. Um eu reconheci imediatamente como Cássio Drummond, mais jovem, mais forte, mas o mesmo rosto de águia. O outro era Cláudio Bastos. 30 anos mais jovem, sem bigode, mas o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma postura. Sentei na cadeira da cozinha. Minhas pernas fraquejaram. O padrinho do meu filho, o homem que frequentava minha casa há décadas, o delegado respeitado de Serra Dourada, era Márcio Ribeiro, o sócio de Cássio Drummond, o homem que desapareceu em 1974 e reapareceu com outro nome. O que mais ele era? Na terça-feira, uma visita inesperada mudou tudo. Eu estava na sala lendo o diário da minha mãe, Teresa, pela 10ª vez, quando a campainha tocou. Uma mulher de 45 anos, terno sóbrio, postura de autoridade, cabelo preso num coque apertado, olhos que pareciam ver através das pessoas. Dona Carmen Mendonça? Sou eu. Delegada Fernanda Rocha, Polícia Federal. Posso entrar? Polícia Federal, em Serra Dourada, na minha porta. Claro. Ela entrou, olhou ao redor com olhar treinado. Sentou no sofá quando ofereci. Dona Carmen, estou investigando o desaparecimento de Hélio Medeiros, o sócio do seu marido. Hélio. Eu me lembrava dele vagamente. Homem discreto de 65 anos que vinha às festas de fim de ano, cumprimentava todo mundo, ia embora cedo. Ajudou Osvaldo a gerenciar o escritório por 35 anos. Hélio desapareceu? Há uma semana. Levou R$ 1.800.000 de fundos de clientes. A esposa encontrou um bilhete dizendo que ele não tinha escolha. Não tinha escolha? Fernanda assentiu. A esposa disse que ele recebeu uma ligação 3 dias antes de sumir. Ficou branco. Não dormiu mais. Passou os dias seguintes destruindo papéis e transferindo dinheiro. Ela perguntou o que estava acontecendo. Ele disse: "Se eu contar, você também morre." Eu processei a informação. Hélio ajudava Osvaldo com a sala secreta. Ele fugiu porque foi ameaçado. Por quem? Não sabia de nada, eu disse. A senhora sabe alguma coisa sobre as atividades paralelas do seu marido? Eu hesitei. Quanto contar? Encontrei algumas irregularidades nos arquivos dele. Estou tentando entender. Fernanda se inclinou para a frente. Que tipo de irregularidades? Tomei uma decisão. Mostrar parte da verdade, mas não tudo. Meu marido parece ter guardado informações sobre pessoas. Muitas pessoas. Posso ver? Levei Fernanda ao escritório, mas não mostrei a sala secreta. Mostrei apenas a pasta vermelha com os recortes do incêndio. Ela leu os recortes com atenção. Seu rosto mudou. Uma sombra passou por ele. Governador Valadares, 1970. Por que seu marido guardaria isso? Estou tentando descobrir. Fernanda me olhou com uma expressão estranha, quase pessoal. Dona Carmen, meu pai está nesses arquivos do seu marido, não nesses que a senhora me mostrou, nos outros, os de chantagem. Eu gelei. Como sabe? Porque meu pai se matou há 8 anos. Deixou uma carta dizendo que não aguentava mais a pressão. Nunca entendi de que pressão ele falava. Agora estou começando a entender. O pai dela, uma das vítimas de Osvaldo. Sinto muito, eu disse. E era verdade. Não sinta. Meu pai fez coisas erradas, mas merecia pagar na justiça, não ser destruído por um chantagista. Ela se levantou. Vou ser honesta com a senhora, Dona Carmen. Eu não sou imparcial nessa investigação. Tenho motivos pessoais, mas também tenho recursos. E se alguém está ameaçando a senhora, posso ajudar. Como sabe que estou sendo ameaçada? Porque a senhora olhou pela janela 3 vezes desde que cheguei. E porque tem um carro estacionado na esquina que não estava lá quando eu cheguei. Eu olhei para ela. Ela olhava de volta. Posso confiar em você? Pode. Minha sede de justiça às vezes me atrapalha, admito. Mas nunca menti na minha vida. Acreditei nela. Não sei por quê, mas acreditei. Volte amanhã, eu disse. Vou te mostrar tudo. Renato ligou naquela noite. Sua voz estava diferente, exausto, abalado. Mãe, consegui acesso a arquivos antigos do MP.
O caso do incêndio dos Costa Reis foi arquivado em 30 dias. Motivo: acidente doméstico, vazamento de gás. 30 dias parece rápido. É ridiculamente rápido. E tem mais. O promotor que arquivou? Dr. Sérgio Moura. Sabe onde ele foi trabalhar depois? Assessor jurídico das empresas de Cássio Drummond. A conexão se confirmava. Mas a bomba é outra, Renato continuou. Encontrei relatórios da época sobre Geraldo Costa Reis, seu pai biológico, mãe. Ele era contador de uma mineradora. Estava reunindo provas de uma fraude enorme. Desvio de royalties, lavagem de dinheiro. E o nome que aparece como principal beneficiário da fraude? Cássio Drummond. Isso. Seu pai ia destruir o Cássio. E Cássio destruiu ele primeiro. Silêncio na linha. Mãe, tem mais uma coisa. Sobre o Cláudio. O quê? Lembra que Lucas encontrou a foto dele com outro nome? Márcio Ribeiro? Lembro. Eu pesquisei esse nome nos arquivos. Márcio Ribeiro era funcionário de uma organização criminosa que controlava mineradoras no leste de Minas nos anos 60. Ele era... Renato hesitou. Ele era o homem que executava as ordens, o que resolvia problemas. Você está dizendo... Estou dizendo que existe uma chance muito grande de que Cláudio Bastos, Márcio Ribeiro, foi o homem que ateou fogo na casa dos seus pais. O mundo parou de girar. O padrinho do meu filho, o homem que batizou Lucas, que me deu presentes de Natal, que sentou na minha mesa e comeu minha comida, o assassino dos meus pais. Mãe? A voz de Renato soou distante. Mãe, está aí? Estou, eu disse, a voz saindo de algum lugar que não parecia meu. Obrigada por me contar. O que vamos fazer? Pensei por um longo momento. A raiva queimava no meu peito, mas eu não ia deixar ela me dominar. Não agora. Vamos continuar investigando, com cuidado, e vamos juntar provas suficientes para destruir esses homens. Mãe, mulher velha não é fraca, filho. É paciente. E eu esperei 54 anos por justiça sem saber. Posso esperar mais um pouco. Desliguei. Fui até a cozinha. Peguei a colher de pau da minha mãe, Teresa, que eu tinha colocado numa gaveta especial. Segurei contra o peito. Eu vou descobrir quem fez isso com vocês, eu sussurrei. E vou fazer eles pagarem. Na quarta-feira, Lucas conseguiu quebrar a senha do computador de Osvaldo. Ele veio correndo à minha casa, o notebook velho embaixo do braço, os olhos brilhando de uma mistura de excitação e medo. Mãe, achei o arquivo do Cláudio. O completo. Não estava na sala secreta. Estava no computador, protegido por criptografia. Meu ex-aluno levou 2 dias para quebrar. Sentamos na cozinha. Lucas abriu o arquivo. O que apareceu na tela me fez segurar na mesa para não cair. Fotos, documentos, gravações de áudio transcritas, a história completa de Márcio Ribeiro, o homem que se tornou Cláudio Bastos. Ele não é só amigo do Cássio, Lucas disse, a voz tremendo. Ele era funcionário da organização criminosa que controlava a mineradora nos anos 60. O homem que resolvia problemas. E aqui, ele apontou para um documento escaneado. Aqui está uma ordem de pagamento, assinada por Cássio Drummond. Data: outubro de 1970. Descrição: Serviço Especial, Valadares. Serviço Especial. Matar meus pais era um serviço especial. E tem mais, mãe. Olha isso. Ele abriu outro documento. Uma confissão gravada por Osvaldo, transcrição de uma conversa que ele teve com alguém em 1995. Li em silêncio. Cláudio. Você não sabe com quem está mexendo, Osvaldo. Osvaldo. Sei exatamente com quem estou mexendo. Sei quem você é. Sei o que você fez. Cláudio. Não tenho ideia do que está falando. Osvaldo. Márcio Ribeiro. Governador Valadares. 15 de outubro de 1970. Uma família chamada Costa Reis. Quer que eu continue? Silêncio prolongado. Cláudio. O que você quer? Osvaldo. Proteção. Para minha esposa, que por acaso é a menina que fugiu do incêndio naquela noite. A menina que você deveria ter matado e não conseguiu pegar. Cláudio. Carmen é... Osvaldo. Carmen é Marina Costa Reis. E você não vai encostar um dedo nela. Nunca. Porque se algo acontecer com ela, com meus filhos, comigo,
Tudo isso vai para a imprensa, para a Polícia Federal, para todo mundo, entendeu? Fechei os olhos. Osvaldo tinha confrontado Cláudio. Tinha usado a informação como escudo para me proteger. Mãe, Lucas disse baixinho. O padrinho Cláudio sabe quem a senhora é desde 1995. Sabe que escapou do fogo. E mesmo assim continuou vindo aqui, jantando com a gente, fingindo ser amigo. Por que ele não me matou antes? Por causa do papai, do seguro que ele criou. Enquanto o papai estava vivo, era arriscado demais. E agora que Osvaldo morreu, agora eles querem os arquivos e querem eliminar a única testemunha viva, eu. Naquela mesma noite, o contra-ataque começou. Renato ligou às 8, a voz tremendo de raiva e humilhação. Mãe, fui afastado do MP. Chegou uma denúncia anônima de corrupção. Dizem que tenho contas em paraíso fiscal, valores altíssimos. Você tem? Claro que não. É tudo forjado. Documentos falsificados, assinaturas adulteradas. Mas até provar que é mentira, estou afastado. Minha carreira não conseguiu terminar. 1 hora depois, Lucas chegou em casa pálido, mãos tremendo. Mãe, fui afastado da escola. Chegou uma denúncia de conduta inadequada com alunos. O sangue fugiu do meu rosto. Lucas, é mentira. Ele quase gritou. A senhora me conhece. Nunca eu faria algo assim. Mas os pais dos alunos já estão pedindo minha cabeça. A diretora disse que até a investigação terminar, não posso pisar na escola. Meus 2 filhos, destruídos em uma noite. Carreiras que levaram décadas para construir, arruinadas com mentiras bem plantadas. Eles estão fazendo isso, eu disse. Cláudio e Cássio, estão destruindo vocês para me forçar a desistir. O celular vibrou. Número desconhecido. Seus filhos já estão pagando. Quer continuar? Queime os arquivos e isso para. Simples assim. Mostrei a mensagem para os meninos. Mãe, Renato disse, a voz vazia. Talvez a gente devesse... Talvez fosse melhor entregar tudo para a Polícia Federal e sair dessa. E deixar que eles ganhem. Que os homens que mataram meus pais, que assassinaram seu pai, simplesmente continuem. Mãe, não vale sua vida, nem a nossa. Levantei. Fui até a janela. O sol estava se pondo atrás das montanhas de Serra Dourada, pintando o céu de laranja e vermelho. Vermelho como fogo. Há 54 anos, eu disse sem me virar. Eu corri de um incêndio sem saber por quê. Passei a vida inteira tendo pesadelos com fogo sem entender. Perdi meus pais, meu nome, minha história. E Osvaldo, que deveria ter me contado a verdade, escolheu mentir e manipular e chantagear em vez de confiar em mim. Virei para encarar meus filhos. Eu não vou correr de novo. Não vou viver o resto da minha vida fingindo que isso não aconteceu. Se vocês querem ir embora, eu entendo. Mas eu vou descobrir a verdade e vou fazer esses homens pagarem. Lucas se levantou primeiro. Veio até mim, pegou minha mão. Eu fico, mãe. Não vou deixar a senhora sozinha. Renato hesitou. Vi a dúvida nos olhos dele. A carreira destruída, o nome manchado, a família em risco. Tudo que ele construiu, desmoronando. Mas então ele também se levantou. Eu também fico. Somos família. É isso que famílias fazem. Abracei meus 2 filhos, os 2 homens que eu criei, escolhendo ficar ao meu lado contra tudo e todos. Agora eu tinha aliados, e juntos íamos até o fim. Na sexta-feira, encontramos o vídeo de Osvaldo. Lucas tinha passado dias vasculhando os pendrives do cofre. A maioria tinha documentos, planilhas, gravações de áudio. Mas um deles, o menor, continha um único arquivo de vídeo. Colocamos para rodar no computador da sala. Osvaldo apareceu na tela, sentado na cadeira da sala secreta, iluminado pela luz fraca da lâmpada de teto. Parecia cansado, olheiras profundas, cabelo desarrumado, a data no canto, 1 mês antes de morrer. Carmen, se você está vendo isso, aconteceu o que eu temia. Não sei se foi doença, se foi outra coisa, mas preciso que saiba de tudo. Você é Marina Costa Reis. Seus pais foram assassinados por ordem de Cássio Drummond. O executor foi um homem chamado Márcio Ribeiro, que você conhece como Cláudio Bastos. Eu descobri isso no começo do nosso casamento e tomei uma decisão. Em vez de contar a verdade, construí uma fortaleza de segredos.
Cada pessoa que chantageei, cada informação que coletei, era uma arma para te proteger. Se Cássio tentasse algo, eu tinha material para destruí-lo. Por 38 anos funcionou. Mas algo mudou. Osvaldo fez uma pausa, passou a mão pelo rosto. 3 semanas atrás recebi uma ligação. Era Débora, sua nora. Olhei para Renato. Ele estava branco como papel. Débora sabe de tudo, Carmen. Sempre soube. Ela não casou com Renato por amor. Casou porque o pai mandou. Cássio precisava de alguém dentro da nossa família, vigiando. Débora me ligou para fazer um acordo. Disse que o pai está velho, doente, quer resolver pendências. Ofereceu dinheiro para eu entregar os arquivos. Eu recusei. Ela me ameaçou. Disse que se eu não entregasse, eles encontrariam outro jeito, que ninguém estava seguro. Eu não sei o que vão fazer, mas se algo acontecer comigo, você precisa saber. Débora não é aliada. Ela é o inimigo dentro de casa. O vídeo terminou. O silêncio que se seguiu foi devastador. Renato estava paralisado. Olhos fixos na tela preta, boca aberta, respiração pesada. Não, ele murmurou. Débora não. Ela é minha esposa. Renato, eu comecei. A gente tem filhos, mãe. Ele explodiu. Beatriz e Pedro, ela é mãe deles. Eu sei, filho. Ela fingiu por 12 anos? Sua voz quebrou. Todo esse tempo? Lucas se aproximou do irmão, colocou a mão no ombro dele. Os dois que brigavam dias atrás, agora unidos pelo horror compartilhado. Mano, Lucas disse baixinho. Eu sinto muito. Renato desabou numa cadeira, a cabeça nas mãos. O que eu fiz? Que vida eu construí em cima de uma mentira? Raquel voltou naquela mesma noite. Mas dessa vez estava diferente. Nervosa, olhando por cima do ombro. Batom borrado como se tivesse chorado. Mãos tremendo. Dona Carmen, preciso falar com a senhora, em particular. Levei ela para a cozinha. Fiz café, o ritual que me acalmava. Ela sentou na cadeira, a barriga enorme apoiada na mesa. Eu menti, ela disse de repente. Sobretudo, não sou filha do seu marido. Eu sei. Raquel me olhou surpresa. Sabe? As fotos eram ruins demais. Osvaldo sempre de costas ou perfil. As cartas tinham erros que ele nunca cometeria, expressões que ele não usava, e você olhava para os cantos da casa como se procurasse algo. Câmeras, talvez, ou uma forma de saber o que estávamos fazendo. Ela baixou os olhos, envergonhada. Eu sou sobrinha do Cláudio Bastos. Ele me pagou para fazer isso. Disse que era só uma brincadeira, uma forma de pressionar a senhora a vender a casa. Sobrinha de Cláudio, a família do assassino dos meus pais. Por que está me contando agora? Porque descobri o que eles estão planejando. Ela engoliu em seco. Ouvi uma conversa dele com o velho Drummond, ontem à noite, na fazenda. O que eles disseram? Raquel fechou os olhos. Quando abriu, estavam cheios de lágrimas. Vão matar a senhora, dona Carmen. Essa semana. Vão fazer parecer acidente, igual fizeram com seu marido. O sangue gelou nas minhas veias. Meu marido não morreu de AVC natural? Cláudio se gabou disso. A voz dela era um sussurro. Colocou alguma coisa no café do Dr. Osvaldo durante meses. Algo que afina o sangue, causa AVC. Ele riu quando contou. Disse que foi o trabalho mais limpo que já fez. O mundo parou. Não, não parou. O mundo explodiu. Osvaldo. Meu Osvaldo. Não morreu de AVC. Foi assassinado. Lentamente. Durante meses. Pelo homem que sentava na nossa mesa de jantar. Que tomava o café que eu preparava. Que sorria para mim enquanto envenenava meu marido na minha própria cozinha. O grito saiu de algum lugar que eu não conhecia. Um som animal, rasgado, que não parecia humano. Minhas mãos encontraram a primeira coisa que estava na mesa. Uma xícara de café. E jogaram contra a parede. O barulho da porcelana estilhaçando me fez gritar mais. Mãe! Lucas entrou correndo na cozinha. Mãe, o que aconteceu? Eu não conseguia falar, não conseguia respirar. Peguei os potes de tempero no balcão e joguei no chão. Um por um. Sal, pimenta, orégano. Cada vidro quebrando era um mês que Cláudio passou envenenando meu marido. Cada estilhaço era um jantar em que ele sentou na minha mesa fingindo ser amigo. Assassino! Eu gritei. Ele matou o Osvaldo.
O Cláudio matou o Osvaldo. Renato apareceu na porta. Viu a cozinha destruída, viu Raquel encolhida no canto, viu a mãe que ele nunca tinha visto perder o controle. Mãe, calma. O que? Calma? Eu me virei para ele com uma fúria que me assustou. Seu pai foi envenenado, durante meses, pelo padrinho do seu irmão. E você quer que eu tenha calma? Minhas pernas cederam. Caí no chão da cozinha, no meio dos cacos de vidro, e não me importei. A dor nos joelhos era nada comparada à dor no peito. Osvaldo, meu companheiro de quase 40 anos. O homem que mentiu para mim, sim, mas que fez isso por amor. Que passou a vida construindo muros para me proteger. E no final, morreu sozinho no escritório, achando que estava tendo um AVC, sem saber que tinha sido traído pelo homem que considerava aliado. Ele morreu sem se despedir. Morreu achando que o corpo tinha falhado. Morreu sem saber que foi assassinado. E eu passei um ano achando que foi natural, chorando uma morte que não foi morte. Foi execução. Lucas se ajoelhou do meu lado, tentou me levantar. Mãe, vem, levanta, você vai se cortar. Me deixa! Empurrei ele. Me deixa aqui! Engatinhei até a gaveta onde tinha guardado a colher de pau de Teresa. Abri, peguei a colher e me enrolei no chão abraçada nela. A colher da minha mãe verdadeira. A única coisa que restou da minha família original. Os homens que mataram meus pais também mataram meu marido. 54 anos depois, ainda estavam destruindo tudo que eu amava. Chorei. Chorei como não chorava desde criança, se é que algum dia chorei assim. Chorei pelo Osvaldo que nunca ia voltar, pela verdade que ele escondeu tentando me proteger, pela traição de um homem que eu considerava família, por todos os cafés que eu preparei sem saber que estava ajudando a matar meu próprio marido. Lucas e Renato ficaram parados, sem saber o que fazer. Nunca tinham visto a mãe assim. A mulher que sempre foi rocha, que nunca gritava, que enfrentava tudo com calma, estava no chão da cozinha, coberta de cacos de vidro, abraçada numa colher de pau, soluçando como criança abandonada. Raquel chorava baixinho no canto, a mão na barriga. Me perdoa, ela sussurrou. Me perdoa, dona Carmen. Eu não sabia que era isso. Não respondi. Não conseguia. Fiquei ali por horas. O sol se pôs. A cozinha escureceu. Lucas acendeu a luz, varreu os cacos ao meu redor, mas não tentou me mover de novo. Renato fez ligações no corredor. Para Fernanda, provavelmente. Raquel foi levada para outro cômodo, e eu fiquei ali, abraçada na colher de Teresa, conversando em silêncio com Osvaldo. Por que você não me contou? Por que não confiou em mim? A gente podia ter fugido, podia ter começado de novo em outro lugar. Você não precisava morrer. Mas ele morreu. E eu estava viva. E os homens que fizeram isso ainda estavam respirando. Às 10 da noite me levantei. Minhas pernas doíam. Meus joelhos sangravam dos cacos de vidro. Meu rosto estava inchado de tanto chorar. Mas meus olhos estavam secos. E minha voz, quando saiu, era de aço. Vamos destruir esses homens. Lucas e Renato me olharam. Viram algo no meu rosto que os assustou. Mãe, Lucas começou. Eu disse, vamos destruir esses homens. Cláudio, Cássio, Débora. Todos. Vão pagar por cada dia que o Osvaldo sofreu. Por cada xícara de café envenenado. Por cada mentira. Guardei a colher de pau no bolso do avental. Agora me ajudem a limpar essa cozinha. Temos trabalho a fazer. Raquel ficou sob nossa proteção. Fernanda a colocou numa casa segura até o julgamento. 2 dias depois, no sábado, Débora apareceu. Veio buscar Renato, disse ela. As crianças estavam com saudade. Entrou sorridente, beijando a sogra como sempre fazia. Impecável como sempre. Cabelo perfeito, unhas perfeitas, sorriso perfeito que nunca chegava aos olhos. Dona Carmen, vim buscar meu marido. As crianças estão perguntando por ele. Eu olhei para aquele rosto bonito, aquele sorriso estudado, e vi o monstro por baixo da máscara. Senta, Débora. Precisamos conversar. Algo mudou no olhar dela. Uma sombra que passou rápido. Conversar? Sobre o quê? Renato entrou na sala. Seu rosto estava devastado, mas também determinado. Nós sabemos, Débora.
Sabem o quê? Sabemos que você casou comigo porque seu pai mandou. A voz dele era fria, controlada. Sabemos que passou 12 anos nos espionando. Sabemos que ameaçou meu pai antes dele morrer. Por um segundo, a máscara de Débora caiu. Vi raiva fria por baixo. Depois ela se recompôs, mas era tarde demais. E o que pretendem fazer com essa informação? Débora. Renato deu um passo na direção dela, suplicando. Pelo amor de Deus, me diz que não é verdade. Me diz que alguma coisa do nosso casamento foi real. Ela riu. Um som frio, sem humor. Não é verdade? Renato, você é patético. A voz dela mudou completamente, perdendo toda a doçura. Achou que eu ia casar com um promotorzinho de interior por quê? Por amor? Você era um trabalho, uma missão, nada mais. Renato cambaleou como se tivesse levado um tapa. E nossas filhas? Nossas filhas são Drummond, assim como eu. E assim como vai ser melhor para você ser, se tiver um pingo de inteligência. Você ajudou a matar meu marido? Eu perguntei, voz gelada. Débora virou para mim. Eu não matei ninguém, só passei informação. Para homens que mataram, é a mesma coisa. Ela se aproximou de mim, ameaçadora, mas eu não recuei. Velha, você não sabe com quem está lidando. Minha família controla essa cidade há 50 anos. Você acha que uns arquivos mofados vão mudar alguma coisa? Acho que vou descobrir. Sabe o que meu pai disse quando soube que você tinha aberto a sala secreta? Ele riu. Disse, finalmente essa história vai acabar. Você está morta, dona Carmen. Só ainda não caiu. Renato se colocou entre a esposa e a mãe. Você não vai encostar nela. Vai me impedir? Você? O homem que eu manipulei por 12 anos? Volume. Débora o encarou por um longo momento. Depois sorriu. Um sorriso de predador. Então você escolheu. Boa sorte na sua carreira destruída, na sua vida destruída. E não pense que vai ver as meninas de novo. Foi embora, batendo a porta. Renato desabou numa cadeira, o rosto nas mãos. O que eu fiz, mãe? Que vida eu construí? Me ajoelhei na frente dele. Meus joelhos protestaram, mas ignorei. Você não sabia. Ninguém poderia saber. Ela era boa demais na mentira. Minhas filhas, mãe. Ela vai usar minhas filhas contra mim. A gente vai lutar por elas. Juntos, eu prometo. Liguei para Fernanda naquela noite. Delegada, preciso de ajuda e preciso confiar em alguém. O que aconteceu? Descobri quem matou meus pais e meu marido, e vou precisar de proteção federal para provar. Fernanda veio com 2 agentes de confiança. Contei tudo, minha verdadeira identidade, o incêndio de 1970, o papel de Cássio Drummond e Cláudio Bastos, a traição de Débora, o depoimento de Raquel, as provas que tínhamos reunido. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ficou um longo momento processando. A senhora está dizendo que um dos delegados mais respeitados da região é um assassino com identidade falsa? Que o patriarca de uma das famílias mais poderosas do estado é mandante de múltiplos homicídios? Que há uma conspiração de 54 anos sendo mantida? É isso. É a coisa mais absurda que já ouvi. Pausa. E também explica tudo. A morte do meu pai. O desaparecimento de Hélio. O suicídio de tanta gente conectada a essa gente ao longo dos anos. Mostrei a colher de pau. Isso era da minha mãe, Teresa. Ela ia fazer bolo de fubá para mim no dia que morreu. Nunca fez. Eu tinha 5 anos. Fernanda olhou para a colher, depois para mim. Vi algo mudar nos olhos dela. Deixou de ser apenas investigadora. Tornou-se aliada. Vamos pegar esses desgraçados. O plano era simples e arriscado. Eu ia vazar para Débora, que estava sozinha no casarão, que tinha mandado os filhos embora, que queria negociar. A aposta era que Cláudio viria pessoalmente resolver o problema. Seu ego não permitiria delegar. E quando viesse, eu faria ele falar. É perigoso demais, Renato disse. Eu sei. Mãe, não. Lucas começou. Filhos, eu os interrompi. Eu passei 54 anos fugindo sem saber. Agora sei, e não vou fugir mais. Fernanda me equipou com um microfone escondido. Agentes federais se posicionaram ao redor da casa, invisíveis, mas prontos. Qualquer sinal de perigo, ela disse no meu ouvido, diga a palavra jabuticaba. A gente entra em 10 segundos. Entendido.
Segunda-feira à noite. Eu sentada na sala do casarão, a colher de pau da minha mãe no bolso do casaco, esperando. Às 9 horas, a porta bateu. Abri. Cláudio estava lá. Sorriso amigável, como sempre. Carmen, soube que queria conversar. Que bom. Vamos resolver isso como velhos amigos. Entra, Cláudio. Fiz uma pausa. Ou devo chamar de Márcio? O sorriso dele congelou por um segundo. Depois voltou. Então você descobriu. Imaginei que ia descobrir mais cedo ou mais tarde. Ele entrou, fechou a porta. Onde estão os meninos? Mandei embora. Isso é entre nós. Inteligente. Mantendo eles fora do fogo. Ele riu da própria piada. O homem que matou meus pais rindo de uma piada sobre fogo. Sentou no sofá como se estivesse em casa. Como tinha sentado centenas de vezes. Sabe, Carmen, eu te vi correr naquela noite, 54 anos atrás. Uma menininha de pijama correndo no escuro. Eu deveria ter te pego. Era meu trabalho. Mas você era rápida demais. Por que não me procurou depois? Eu procurei. Por anos. Mas os Bradford fizeram um bom trabalho escondendo você. E depois, quando vim pra cá e vi você casada com o Osvaldo, ele deu de ombros. Achei que era destino. Decidi vigiar de perto em vez de agir. Você foi padrinho do meu filho. Irônico, não? O homem que matou seus pais batizando seu filho. Por que matou eles? Minha voz tremeu de raiva. Minha mãe não tinha nada a ver com a fraude. Ela só queria fazer bolo de fubá para mim. Ordens. Ele deu de ombros como se estivéssemos conversando sobre o tempo. Não era pessoal. O Geraldo ia abrir a boca, tinha que calar. A mulher era testemunha. Você também era, mas conseguiu fugir. E Osvaldo? Também não era pessoal? O sorriso dele ficou frio. Osvaldo foi ganância. Achou que podia nos controlar para sempre com os arquivos dele. Mas ninguém controla um Drummond. Ele se inclinou para a frente quase orgulhoso. O veneno no café levou 6 meses para fazer efeito. Lento, limpo, sem suspeita. Meu melhor trabalho. Você matou meu marido. Eu libertei você dele. Deveria me agradecer. Ele passou 40 anos mentindo para você. Apertei a colher de pau no bolso. Respirei fundo. E agora? Vai me matar também? Cláudio se levantou. Se aproximou. Você sabe demais, Carmen. Os arquivos, a história, tudo. Não posso deixar isso sair. E se eu te disser que já saiu, que a Polícia Federal sabe de tudo? Ele riu. Você está blefando. Se soubessem, já teriam agido. Jabuticaba. O quê? A porta explodiu. Agentes federais entraram de todos os lados. Cláudio Bastos, também conhecido como Márcio Ribeiro. Fernanda anunciou, arma em punho. Você está preso pelos homicídios de Geraldo e Teresa Costa Reis, Osvaldo Mendonça e outros que serão apurados. Cláudio tentou correr. Foi derrubado em segundos. No chão, algemado, ele me olhou com ódio puro. Velha estúpida. Isso não acaba aqui. O Cássio tem recursos, advogados. Você não vai ganhar. Me abaixei. Olhei nos olhos do homem que destruiu minha vida. Mulher velha não é fraca, Cláudio. É paciente. Eu esperei 54 anos por esse momento sem nem saber que estava esperando. Você não tem ideia do que sou capaz de esperar. Enquanto eu confrontava Cláudio, outra equipe foi à fazenda dos Drummond. Cássio tentou resistir. Aos 79 anos, ainda tinha força para empurrar um agente. Mas foi dominado. No porão da fazenda, encontraram documentos de 50 anos. Ordens de pagamento para serviços especiais. Listas de pessoas que precisavam ser tratadas. Provas de décadas de crimes. Débora foi presa no aeroporto de Confins. Tentava fugir para Portugal com passaportes falsos. Ia levar Beatriz e Pedro junto. Sequestro internacional das próprias filhas. As meninas foram resgatadas, assustadas, mas ilesas. Renato as abraçou chorando. Raquel testemunhou. Contou tudo o que sabia. Não foi perdoada, mas foi compreendida. O julgamento aconteceu 8 meses depois. O Fórum de Belo Horizonte estava lotado. Câmeras de TV de 3 estados. Jornalistas de todo o país. O caso tinha virado notícia nacional. A viúva que descobriu que o marido foi assassinado pelo melhor amigo, a conspiração de 50 anos, o patriarca poderoso que mandou matar uma família inteira.
Entrei no tribunal de cabeça erguida. Vesti preto, não por luto, mas por respeito aos pais que nunca pude enterrar direito. No bolso do blazer, a colher de pau de Teresa. Meu talismã, minha âncora. O promotor se levantou. Senhora Carmen Mendonça, ele começou. Ou devo chamá-la de Marina Costa Reis? Carmen está bom, eu disse. É o nome que usei por 60 anos, mas Marina é quem eu realmente sou. Senhora, pode nos contar o que lembra da noite de 15 de outubro de 1970? Respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo e deixei as memórias virem. Eu tinha 5 anos. Dormia no meu quarto, num colchão que minha mãe tinha bordado com flores. Acordei com cheiro de fumaça. Não entendi o que era. Pensei que minha mãe estava queimando alguma coisa no fogão. O tribunal estava em silêncio absoluto. Nem o barulho de respiração. Então ouvi minha mãe gritar. Não um grito de susto, um grito de terror. Ela gritou meu nome. Meu nome verdadeiro. Marina, Marina, acorda. Abri os olhos, olhei para a plateia. Rostos tensos, olhos fixos em mim. Ela entrou no meu quarto. Eu lembro do rosto dela iluminado pelo fogo que já estava no corredor. Lembro do cheiro de cabelo queimando. O cabelo dela estava pegando fogo nas pontas. Ela me pegou no colo e disse: corre, minha filha, corre e não olha para trás. Aconteça o que acontecer, não para de correr. Minha voz tremeu, mas não parei. Ela me colocou no chão perto da janela dos fundos, a janela que dava para o quintal. Me empurrou para fora. Eu caí na grama, machuquei o joelho. Quando olhei para trás, vi minha mãe na janela, o fogo atrás dela, e ela gritando: corre! Uma mulher na plateia começou a chorar baixinho. Eu corri, descalça, de pijama, no escuro. Caí várias vezes. Levantei. O calor nas costas era insuportável, mesmo de longe. E eu ouvia passos atrás de mim. Alguém me perseguindo. Olhei para Cláudio no banco dos réus. Ele estava olhando para as próprias mãos. Eu não lembrava disso por 54 anos. Minha mente protegeu. O trauma apagou. Mas agora eu lembro. Lembro do calor. Lembro do medo. Lembro de cair e levantar e cair de novo. Lembro de me esconder atrás de uma árvore até o homem que me perseguia desistir. Apontei para Cláudio. Aquele homem estava lá naquela noite. Ele ateou fogo na minha casa. Ele matou meus pais. Ele me caçou como animal no escuro. E quando não conseguiu me pegar, ele esperou. 54 anos esperando. Virou delegado, virou amigo da família, virou padrinho do meu filho. Sentou na minha mesa de jantar centenas de vezes. Comeu a comida que eu preparava. E quando meu marido descobriu quem ele era, ele o matou também. Lentamente, com veneno no café, durante 6 meses. Cláudio finalmente levantou os olhos. Me encarou por um segundo. Depois desviou. Não conseguia me olhar. Eu não estou aqui por vingança, eu continuei. Estou aqui por justiça, por Geraldo Costa Reis, meu pai, que só queria fazer a coisa certa. Por Teresa Costa Reis, minha mãe, que morreu me salvando. Por Osvaldo Mendonça, meu marido, que passou 40 anos tentando me proteger do único jeito que conhecia. Eles merecem justiça. E eu vou viver o tempo que me resta sabendo que finalmente consegui dar isso a eles. Quando terminei, o silêncio durou 3 segundos. Depois, alguém na plateia começou a aplaudir. Outros seguiram. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio, mas levou quase 1 minuto para o tribunal se acalmar. Vi Cláudio afundar na cadeira. Vi Cássio, em outra parte do banco dos réus, olhar para o chão. Vi Débora, algemada, chorar pela primeira vez desde que foi presa. Não sei se de remorso ou de raiva por ter sido pega. As sentenças foram lidas 1 semana depois. Cláudio Bastos, também conhecido como Márcio Ribeiro, 45 anos de prisão por múltiplos homicídios, incluindo os de Geraldo Costa Reis, Teresa Costa Reis e Osvaldo Mendonça. Cássio Drummond, prisão perpétua por ser mandante de múltiplos homicídios ao longo de 5 décadas. Débora Drummond Mendonça, 12 anos por associação criminosa, obstrução de justiça e tentativa de sequestro internacional. Perda total dos direitos sobre as filhas. Quando a sentença foi anunciada, não sorri, não comemorei. Justiça não é motivo de festa, é apenas o fim de uma dívida.
Fechei os olhos por um momento. Pensei em Teresa gritando meu nome. Pensei em Osvaldo escrevendo aquela carta que eu só leria depois da morte dele. Pensei nos 54 anos que passei sem saber quem eu era. Depois abri os olhos, levantei e saí do tribunal segurando a colher de pau da minha mãe. 6 meses depois do julgamento, a prefeitura de Governador Valadares fez uma homenagem. Uma praça no bairro onde meus pais moravam, Santa Helena, foi renomeada. Eu viajei com Renato, Lucas e as netas para a cerimônia. Era uma praça pequena, bem cuidada. Bancos de madeira, jardim com flores, uma fonte no centro que provavelmente não funcionava havia anos. Mas naquele dia, tinham colocado uma placa nova de bronze num pedestal de granito. Praça, Geraldo e Teresa Costa Reis, heróis da verdade. Sua coragem em buscar justiça custou suas vidas. Mas sua filha Marina sobreviveu para contar sua história. 15 de outubro de 1970, para sempre em nossa memória. Fiquei parada diante da placa por um longo tempo, tocando as letras em relevo, os nomes dos pais que eu não pude chamar de pai e mãe. O prefeito fez um discurso. Jornalistas tiraram fotos. Pessoas da cidade vieram apertar minha mão, dizer que sentiam muito, que era uma injustiça o que tinha acontecido. Eu agradecia, mas mal ouvia. Estava olhando para uma mulher idosa na beirada da multidão. Cabelos brancos, corpo curvado pelo tempo, olhos que pareciam familiares de um jeito que eu não conseguia explicar. Ela me observava com uma expressão estranha, como se visse um fantasma. Depois que a cerimônia terminou e a multidão começou a dispersar, a mulher se aproximou. "Marina?" ela disse, a voz trêmula. Ninguém me chamava assim. Senti um arrepio. "Sou eu. Eu sou Dona Lourdes." Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dela. Era vizinha dos seus pais, morava na casa ao lado. Eu vi você correr naquela noite. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. A senhora... Eu ouvi os gritos. Saí para o quintal. Vi o fogo. E vi uma menininha de pijama correndo no escuro. Quis ir atrás, mas meu marido não deixou. Disse que era perigoso. Ela soluçou. Passei 54 anos me perguntando o que aconteceu com aquela menina. Não consegui falar. Lucas e Renato se aproximaram preocupados. Sua mãe era minha amiga. Dona Lourdes continuou. A gente tomava café juntas toda semana. Ela falava de você o tempo todo. Minha Marina é especial, ela dizia. Ela vai fazer coisas grandes. A senhora... lembra dela? Consegui perguntar, a voz falhando. Lembro de tudo. Dona Lourdes pegou minha mão. Teresa era a mulher mais bondosa que conheci, sempre ajudando os vizinhos, sempre com um sorriso, e fazia o melhor bolo de fubá que eu já comi na vida. Toda vez que fazia, trazia um pedaço para mim. Bolo de fubá. O bolo que ela ia fazer para mim no dia que morreu. As lágrimas vieram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de dor, de raiva, de luto. Eram lágrimas de conclusão, de encerramento, de finalmente saber que minha mãe foi real, foi amada, foi lembrada. Abracei Dona Lourdes, aquela estranha que conheceu minha mãe melhor do que eu jamais pude conhecer. Obrigada, eu sussurrei. Obrigada por lembrar dela. Ela estaria tão orgulhosa de você, Dona Lourdes disse no meu ouvido. Tão orgulhosa. Ficamos ali por um longo tempo. 2 mulheres velhas se abraçando numa praça que carregava o nome de pessoas que morreram meio século antes. Uma que perdeu a amiga, outra que perdeu a mãe. Mas pelo menos agora eu sabia. Minha mãe existiu, minha mãe foi amada, e minha mãe morreu me salvando. Era o suficiente, tinha que ser. 1 ano depois do julgamento, vendi o casarão, memórias demais. Comprei uma casa menor em Serra Dourada, com quintal grande onde plantei uma jabuticabeira nova. Renato conseguiu limpar seu nome e recuperar a carreira. Mais importante, conseguiu a guarda das filhas. Beatriz, agora com 9 anos, e Pedro, com 6, passam fins de semana comigo. Lucas se casou, com uma professora de português chamada Marina. A coincidência me fez sorrir quando soube. Raquel mandou foto do bebê no mês passado. Um menino saudável de bochechas gordas. Ela o chamou de Geraldo. Disse que era o mínimo que podia fazer. Não respondemos, mas guardei a foto. Num domingo de sol, a casa está cheia.
Renato na cozinha me ajudando a cozinhar, coisa que nunca fez antes. Lucas com a esposa no jardim. As crianças brincando perto da jabuticabeira que ainda é pequena, mas já está criando raízes fortes. Beatriz entra correndo na cozinha. Vovó, o Pedro quer subir na árvore. Diz para ele que a árvore ainda é pequena. Daqui a uns anos vai estar enorme e vocês vão poder subir. Ela assente, mas não sai. Fica me olhando com aqueles olhos grandes que herdou do pai. Vovó, a mamãe era pessoa ruim? Olho para minha neta. Renato congela. Abaixo para ficar na altura dela. Sua mãe fez escolhas erradas. Pessoas às vezes fazem isso. Mas ela é sua mãe, e você pode amar ela, e ao mesmo tempo saber que o que ela fez foi errado. As duas coisas são verdade. É confuso. É sim. Mas você é esperta. Vai entender quando crescer. Ela me abraça e sai correndo. Renato me olha. Obrigado, mãe. Eu não saberia o que dizer. Você vai aprender. É isso que pais fazem. Mais tarde, sozinha na cozinha, faço café no coador de pano. A colher de pau da minha mãe, Teresa, está pendurada na parede, num lugar de honra. Olho para ela enquanto o café passa. Eu vivi 60 anos sendo duas pessoas. Carmen e Marina. A filha que conhecia os pais e a órfã que nunca soube quem era. Osvaldo errou de muitas formas. Mentiu, manipulou, destruiu vidas para me proteger. Eu não sei se perdoo tudo, mas sei que ele me amou do jeito torto que sabia amar. E eu sobrevivi. Não porque fui protegida, mas porque aprendi a me proteger. Aos 60 anos, descobri que era mais forte do que imaginava. Eles me subestimaram. O delegado, o empresário, a nora. Viram uma viúva velha e pensaram que seria fácil. Esqueceram que as mulheres da minha geração aprenderam a sobreviver caladas, observando, esperando. E quando finalmente agimos, ninguém nos vê chegando. Beatriz aparece na porta da cozinha. Vovó, o que é aquela colher na parede? Pego a colher, mostro para ela. Era da minha mãe, sua bisavó Teresa. Ela ia fazer bolo de fubá para mim no dia que morreu. Nunca fez. Que triste. É. Mas sabe o que a gente pode fazer? O quê? Fazer o bolo que ela nunca fez, juntas, para honrar ela. Os olhos de Beatriz brilham. Eu quero! Me ensina! Pego os ingredientes. Farinha de milho, açúcar, ovos, leite. Minha neta ao meu lado, curiosa, animada. E a colher de Teresa, minha mãe, que eu não pude conhecer, finalmente vai ser usada de novo, 54 anos depois. Enquanto misturo a massa, olho pela janela. A jabuticabeira nova está crescendo. Daqui a alguns anos, vai dar frutos. Algumas coisas levam tempo para amadurecer. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Agora me digam, o que vocês teriam feito no meu lugar? Teriam perdoado? Teriam desistido? Deixem nos comentários. E não esqueçam de ver o próximo vídeo que está aparecendo na tela. Tenho certeza que vai surpreender vocês.